Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo aí da Praça da Matriz de São Roque. Boa tarde, é muito bom ter a companhia de vocês para a gente falar aqui dos assuntos que interessam a São Roque e região. Bom, deixa eu começar o programa aqui, a gente já vai colocar os nossos convidados na roda aqui, mas eu quero pegar o boa tarde do Alan Vianney. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, Vander, boa tarde a todos, aos nossos convidados que já estão com a gente aí, que estamos fazendo contato, né, Guilherme? O contato já está estabelecido e a gente vai bater um papo aqui. E o tema hoje é interessante, né? Bem polêmico. É um tema importante e por que a gente vai falar desse assunto aqui hoje? Nós vamos falar aqui da eleição do Fórum de Cultura e também a eleição, né, envolvendo aí o Conselho Municipal de Cultura. E a gente vai falar desse assunto porque a eleição ocorreu na quarta-feira da semana passada e aí nós tivemos durante o fim de semana a divulgação de uma nota de repúdio, né, apontando, não concordando, né, com a maneira que ocorreu essa eleição. E nós vamos então falar desse assunto. Então, primeiro é o seguinte, hoje nós temos dois convidados aqui, a gente vai conversar com o Mário Barroso, vai conversar com o Vinícius Paes, mas já na abertura do programa a gente fala que a nossa intenção não é ter uma discussão só por discussão, não é só por conta da polêmica, não, é que é para a gente poder trazer informações e tentar explicar o que está acontecendo aqui. E mais uma vez a gente já fala, hoje está com o Mário Barroso, vai estar conosco, o Vinícius Paes, e o espaço a gente já deixa aberto aqui para o chefe da divisão de cultura da Prefeitura de São Roque, o Emir Bechir, né? Para as outras pessoas que porventura venham ser citadas aqui, a gente já coloca esse detalhe. Mas vamos aqui com os nossos convidados e vamos começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver, o Mário Barroso já está na linha? Mário Barroso, boa tarde, tudo bem, Mário? Boa tarde, Wander. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui, representando esse movimento cultural de São Roque, vários grupos, para esclarecer algumas questões. Ok. Vamos ver se o Vinícius já está ok aqui com a gente também. Vinícius Paes, tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Wander. Boa tarde, Marião. Boa tarde a todos aí do estúdio. E como disse o Mário, e você também deixou bem claro no começo que não é provocar uma discussão, nenhuma briga. A gente veio aqui para esclarecer alguns fatos somente. Essa é a nossa intenção aqui. Isso daí. Bom, eu quero dizer o seguinte, a gente já vai falar aqui da eleição, mas depois a gente vai falar também o que é o Conselho Municipal de Cultura, o que é o Fórum de Cultura, Fórum Permanente de Cultura, para a gente chegar nesse ponto. Mas primeiro eu quero saber o seguinte, o que vocês estão questionando, um grupo de artistas, de movimentos aí, questionando o que ocorreu na eleição ou nas eleições que vocês não concordaram? O que vocês basicamente não concordam? Quem é que vai começar aí? Com o Mário? Ou com o Vinícius? Pode ser. Mário, basicamente, o que vocês não concordam com essa eleição? Em primeiro lugar, acho que vale frisar que a gente está aqui hoje representando uma série de coletivos que eu queria mencionar aqui, né? Então, estamos aqui representando alguns artistas, produtores e gestores de São Roque, gestores culturais, que participaram dessa eleição como candidatos e eleitores. A Batalha do Largo, a Companhia de Eros, o Coletivo do Caboletê, Com Faca, Coletivo Narciso, Coletivo Entre Nós e Teatro de Páscoa Comunitário, Casa Rosa Manjericão, Circo Utopia, Ocupa Jovem São Roque, SR, Trupe Colorida, Rock in the Box, Companhia Sou Somos, Companhia E Nascem Milhares. E temos essa carta também, um apoio, né, dessa iniciativa do Fórum de Cultura Metropolitano da região de Sorocaba, que conta aí com dezenas de profissionais da cultura da Sorocaba e região. Então a gente está colocando isso aqui, que é super importante, que estamos representando esse movimento, temos aqui hoje essa tarefa, né, de tentar qualificar esse debate.
primeiro lugar, reforçar que não estamos aqui por uma perspectiva de denuncismo, não estamos aqui querendo causar nenhum tipo de desconforto, mas o que a gente tem que buscar é qualificar o debate público. Um debate público que está na esfera pública. E aí, colocar porque estamos aqui. Teve a eleição do Fórum Permanente de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura na última semana, dia 15 de julho, e os movimentos e coletivos culturais que participaram da eleição estranharam algumas situações que nos causaram não só uma indignação, um incômodo, mas que fizeram que esses movimentos se unissem para pedir a nulidade da eleição. Então, esses movimentos, hoje mesmo, protocolaram, né, um pedido de nulidade da eleição para a Prefeitura Municipal, tanto na Prefeitura quanto na Câmara, para que os vereadores avaliem, o prefeito e sua equipe avaliem. A questão dessa... Eu queria só passar pela carta, né, que foi lançada nesse final de semana, que você comentou muito bem, que o processo para a gente demonstra algumas irregularidades que se agravaram durante o período ali de votação, né? O que a gente viu, por exemplo, é que a lista oficial de eleitores publicada na internet contempla profissionais de quase todos os setores da prefeitura. Dirigentes, cargos de confiança, cargos de alta patente, vamos dizer assim, na prefeitura. Pessoas que estão na administração, no bem-estar social, na cultura, no desenvolvimento econômico, na educação, no esportes, nas finanças, no gabinete do prefeito, lotadas na informática, na imprensa, no departamento de obras, de rendas, entre outros. Então, e por que isso incomoda? Porque essa eleição é uma eleição dos membros da sociedade civil. O Conselho Municipal de Cultura de São Roque, ele prevê aí a participação de 6 membros da sociedade civil e 3 do poder público, sendo que 2 são ligados à prefeitura, que a prefeitura pode nomear como ela quiser, a Câmara Municipal nomeia como ela quiser, e os membros da sociedade civil, está previsto aqui nas nossas leis que quem elege e quem coloca esses representantes é o Fórum Permanente de Cultura. E aí nos causou a primeira grande estranheza, por que tanto interesse de tantos funcionários públicos com posições tão privilegiadas na eleição desse conselho. Votando, se a gente olhar para a eleição, essa eleição está gravada no perfil lá da Brasital Cultural, se alguém quiser olhar, são 5 horas de eleição, e o que a gente percebe, né, que todos esses funcionários que foram citados aqui, cargos de confiança e dirigentes, votaram da mesma maneira, o que nos causa outra estranheza, na mesma lista, nas mesmas pessoas e na mesma chapa para o Fórum Permanente de Cultura. Isso estranhou. Então, a gente perguntou, poxa, mas a prefeitura que não investiu nada nesse período da pandemia, que deixou os artistas completamente desassistidos, que vem aí com contingenciamento de verba, ou seja, nenhum investimento desde que começou a rolar a pandemia praticamente, por que ela está tão preocupada com a eleição do Conselho? Será que é por causa da Lei Aldir Blanc, que vem aí, que prevê cerca de R$600 mil para a cidade de São Roque, para ser aplicados exclusivamente na área da cultura? Acreditamos, os integrantes desse movimento acreditam que sim. Então, nesse documento também, nós exigimos ainda a exoneração do chefe de divisão de cultura, Emir Bekir, e da sua equipe, responsáveis diretos pela condução de todo o processo, as pessoas que trabalharam na eleição. E aí a gente apresenta essa carta pedindo essa nulidade e esses esclarecimentos. Ok, está aí a participação inicial do Mário Barroso, a gente já vai entrar em outros detalhes aqui. Vinícius, com relação a isso que o Mário falou, dos motivos, né, que está levando a essa carta, até esse pedido aí, que a eleição seja anulada. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa desses motivos que estão sendo apresentados, Vinícius? Eu acho que o que o Mário deixou bem claro aí, né, principalmente na questão de que o Conselho é eleito pela sociedade civil através do Fórum Municipal de Cultura, né, que é a articulação da sociedade civil e da classe artística nesse sentido. Eu só queria ressaltar que esse movimento que a gente tem se construído nesses dias para cá não tem intenção nenhuma, né, de atacar qualquer um dos que foram eleitos ou das pessoas envolvidas na eleição. A gente só quer que seja haja um processo transparente e que cumpra com a regularidade que as leis pedem, né, exigem, inclusive. E, então, assim, não é um ataque a nenhum... a gente acredita na capacidade de todos aqueles que foram eleitos. A gente só quer
a legitimidade do processo. Em momento algum é contra qualquer movimento ou qualquer pessoa que chegou a ser eleita ou disputar o pleito. Ok, aliás, o espaço está aberto para todas as pessoas que foram eleitas. Aliás, é o seguinte, o Mário Barroso, você foi eleito suplente. Vocês são 5, né? E você está na suplência entre os conselheiros, né? Você está como suplente e pode assumir a qualquer momento, né, Barroso? Sim, sim. Tanto eu quanto o Vinícius Paes também é suplente. E assim, voltar a frisar, né, Wander? Se a sociedade civil não pode e não deve interferir nos membros que o poder público quer colocar no conselho, vai a critério do poder público. A prefeitura e a Câmara escolhem como querem. Por quê? Pergunta que eu te faço e faço para todos os cidadãos que estão assistindo. Por que o poder público tem o direito de querer interferir nos membros da sociedade civil? Então, mas aí eu vou perguntar o seguinte, olha, pode voltar, né, os membros da sociedade civil, então a gente vai até falar como é que foi feito esse credenciamento, mas o que impede, por exemplo, que um funcionário público ou que o próprio prefeito, Cláudio Góes, tenha votado? Tudo bem que vocês falam que o executivo depois vai indicar um nome também, mas como cidadão, o cidadão Cláudio Góes ou o cidadão que tem um cargo em comissão da prefeitura, por que vocês entendem que eles não deveriam votar? Acho que tem perguntas fundamentais que a gente tem que colocar aqui para qualificar o debate público. Para que servem os conselhos municipais? Essa é a primeira pergunta que acho que a gente tem que fazer. Então, a Constituição de 88, né, ela preconiza a participação social. Então, você tem aí 2 formatos para você atuar na democracia. A democracia representativa, aquela que você vota e escolhe vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidente. Essa é a democracia representativa. Você escolhe ali pessoas para te representar. E tem a democracia participativa, onde você, enquanto sociedade civil, com grupos organizados, a sociedade civil, ela é um coletivo de situações, né? Então você tem aí uma série de profissionais dentro da sociedade civil, de ramos, né, de atuação. Então, assim, para que serve o conselho? A gestão pública, ela já tem ali o seu processo de controle, ela já tem ali o seu processo administrativo, inclusive, para gerenciar as suas situações. Aí eu que te repasso a pergunta, Wander. Mas aqui eu pergunto, eu não sei responder, eu só sei perguntar. Não, mas eu vou te passar a pergunta é uma pergunta que qualifica a resposta. Se o fórum elege e indica ao prefeito os membros da sociedade civil, como é que o prefeito vai votar numa coisa que é uma autoindicação? Então assim, ou a gente revoga a lei do conselho e fala não queremos participação social, ou a gente reconhece que ela tem que ser uma participação social sem interferências. Uma participação social mais legítima possível, ou seja, aí você vai perguntar, legalmente, talvez um funcionário público possa ou não? Vamos trazer os advogados aí, porque eu não sou nenhum legalista, não sou formado em direito. Mas eu te pergunto, moralmente, eticamente, é correto que a prefeitura se coloque? E vou dizer para você, legalmente não poderia, porque é o seguinte, se eu tenho um conselho que é para ser eleito pela sociedade civil, e grande parte de cargos de confiança, em comissão, desses eleitores que participam, são ligados ao grupo do prefeito, votam da mesma maneira, nos mesmos nomes, eu não consigo me fazer mais claro do que isso, do quanto isso é um tremendo absurdo. Aliás, não há paralelo, viu? É um modelo são-roquense de interferência, assim, legítimo, porque nunca vi um prefeito se candidatar como eleitor de um Conselho Municipal de Cultura. Apesar de a gente rir um pouco aqui, essa situação nos deixa absurdamente tristes. Era um momento riquíssimo para a democracia em São Roque, era um momento de a prefeitura, que estava tão aí, abandonou tanto, né, os artistas nesse processo, de qualificar esse debate, chamar essas pessoas para que dá o protagonismo para quem deveria ser dado. E aí a gente passa por essa situação que é, para nós, vexatória, nos deixa indignados, mas, sobretudo, muito tristes, absurdamente. Ok, a gente está falando com o Mário Barroso. Mário, eu só pedir, fique à vontade, gente, para você dar as respostas, mas se puder, às vezes, dar uma encurtadinha, né, e para a gente ter mais perguntas aqui, mas fique à vontade. Mas só nessa questão aqui. Ô, Wander, Fala, Vinícius, fala, Vinícius. Vou complementar a resposta do Mário em relação ao Conselho e da problemática que é a participação do poder público numa eleição do Conselho, porque o Conselho, além de ter caráter consultivo e deliberativo sobre as ações de cultura e o Plano Municipal de Cultura, ele também é fiscalizador do poder público, ele tem a ação de fiscalizar as ações do poder público, né? Então é muito contraditório, né? É um vício de origem gravíssimo
Por exemplo, o poder público querer se autofiscalizar, né? Participar de um pleito que vai decidir, o grupo que vai fiscalizar o trabalho e a condução do processo e a aplicação das leis estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura. Então, eu acho que esse vício de origem é gravíssimo e representa, sim, eu também não sou legalista, também não sou da área jurídica, né? Mas eu acredito que há um vício legal, sim, nesse processo também, na participação de cargos comissionados e de cargos eletivos na escolha do poder público. Agora, já vou passar para o Alan aqui, mas isso então, você fala assim, num vício de origem, né, Vinícius? Mas isso não deveria constar do regulamento? Então a gente faz lá um campeonato de futebol e põe, poderão participar atletas, quando é molecada, até tal idade. Poderão participar atletas desde que não sejam federados. Quer dizer, o regulamento, quer dizer, o que determinou essa disputa eleitoral, não tinha que constar, então, é claro que é uma discussão muito ampla do que é legal, do moral, mas então não deveria já constar para evitar isso. Olha, quem está ocupando o cargo público, o prefeito, o vereador, não podem participar, porque aí na lei, no regulamento não tem essa limitação, né, Mário? É claro que essa questão do legal e do moral, né? Só pontuar. A comissão eleitoral não consta, na comissão eleitoral, membros das chapas que disputaram o fórum, por exemplo. Eu tenho 15 anos de política, comecei no movimento estudantil. Com a disputa mais besta de Grêmio Estudantil, na comissão eleitoral constava um indicado de cada chapa para compor a comissão eleitoral. A comissão eleitoral que fez o regulamento do processo, a maioria é formada por funcionários da prefeitura e tem 2 funcionários da sociedade civil, né? E tem 2 indicados da sociedade civil que não constam em nenhuma das chapas que disputaram a eleição. Ou seja, a gente não teve nem participação na construção do regulamento da eleição. Então, eu recebi aqui o regulamento da eleição, acho que isso até foi publicado aqui no Facebook da Brasital ou da Prefeitura. Esse regulamento da eleição para o Fórum e Conselho Municipal de Cultura, vocês tiveram conhecimento, participaram de algum grupo da formação desse regulamento? Ou quando foi definido como seria a votação, seria feita pela internet e tal, vocês foram consultados, tiveram alguma participação? O que acontece, Wander, é legal a gente falar algumas... vou tentar ser mais sintético possível, que as questões são muito complexas. Primeiro, por que o Conselho estava inativo? Uma pergunta fundamental, né? Eu acho que você, como jornalista, tem que fazer essas perguntas, principalmente, até mais do que a gente, né, como comunicador, para esses dirigentes. Nós vamos porque, chegando assim, devagarinho aqui. Por que esse Conselho estava inativo? Primeira pergunta, por que o Fórum estava inativo e por que foi restabelecido esse processo? Nós, da sociedade civil, vimos, né, observamos que essa coisa estava desse jeito e falamos assim, olha, vamos tentar estabelecer um diálogo. Chamamos uma reunião, na verdade, com a diretoria de cultura, a divisão de cultura, para avaliar uma possibilidade de restabelecer o Fórum e o Conselho. Aliás, já começa aí uma questão que você vai aprendendo. Democracia não é fácil fazer, né? A gente vai aprendendo juntos. Isso não está formalizado, eu não vi. Você viu, Wander, essa formalização, tanto da eleição como edital? A gente tentou discutir esse processo com a prefeitura, só que a gente não teve muito êxito. A gente formou um grupo, a gente tentou discutir, eles fecharam esse regimento, publicaram esse regimento, e aí a gente, enfim, tentou se eleger, tentou correr atrás para tentar participar. E aí o que surpreendeu a gente também é um número tão expressivo de eleitores cadastrados em tão pouco tempo. Então, mas quando saiu esse regulamento da eleição para o Fórum, falando que a eleição, por conta da pandemia, seria realizada de uma forma online, que os eleitores iriam se cadastrar através da internet, né, através de uma maneira eletrônica, que a abertura oficial da votação seria às 15 horas, encerramento às 9 horas e tal. Quando saiu esse regulamento da eleição, vocês apresentaram alguma sugestão? Não sei se vocês tiveram esse contato, falaram, isso que vocês estão colocando, a gente não concorda. Quando saiu esse regulamento, por parte desses grupos que hoje vocês participam, teve alguma contestação ou vocês concordaram? A gente não teve tempo de fazer qualquer questionamento, até porque a questão começou a andar, já foi publicada, então não tivemos o tempo adequado para isso. E, aliás, é importante você falar nessa situação, né? Porque quem tem que dar publicidade dos atos do poder público é o próprio poder público, e não a gente. O que a gente começou a tentar se articular foi juntar os coletivos para participar da eleição. Então, nossa preocupação primeira foi essa. Gente, a gente precisa começar a fazer que pelo menos a classe artística da cidade participe. Mas não deu tempo da gente fazer os questionamentos. Nesse grupo fechado que a gente fez alguns questionamentos que foram respondidos muito rapidamente e foram tocados para frente. Não teve assim... A gente sugeriu de sentar para discutir o regulamento numa reunião à parte,
a gente acabou não tendo uma resposta adequada a isso e o regulamento já foi publicado. Aliás, aí já começou, foi quando a gente começa com o estranhamento. A gente não conseguiu localizar isso no Diário Oficial do município. Né? Não sei se você localizou, se não, eu não fiz essa busca, confesso que não, mas eu só recebi depois, eu acho que isso aqui até estava na página da Brasital. Agora a publicação oficial, sinceramente não vi, até se alguém tiver, saiu no diário que agora é digital da prefeitura e tal, pode mandar pra gente. Então primeiro, essa divulgação pública através de um edital, vocês não localizaram? Não. Opa. Deu uma travada. Não. Bom, e aí, por exemplo, quando se falou, uma coisa que é questão. Alan, já vou passar para você, me desculpa, Alan. Mas, por exemplo, quando se fala da questão da votação, e uma coisa que vocês falam é o seguinte: votavam várias pessoas aproveitando a mesma ligação telefônica. E aí a pessoa tinha que falar o número do RG e apresentar o seu voto. Aí tem um questionamento que vocês fazem, é que não aparecia a imagem da pessoa. E agora. Isso, por exemplo, não sei se por esse regulamento aqui, estava previsto, tinha que aparecer a imagem da pessoa ou a pessoa poderia votar somente com o áudio, sem aparecer para mostrar a pessoa. Isso não estava no regulamento, não tinha isso dizendo que tinha que ter imagem ou que poderia ser somente por vídeo ou por áudio, Mário? Não constava, mas para a gente é muito estranho, né? Como é que você garante que aquela pessoa que está se auto-identificando é realmente aquela pessoa, sendo que ela está votando de uma maneira distante? Você por exemplo, eu posso pegar o seu RG, o seu nome completo e dizer aqui, ó, Vander Luiz, vou votar em tais pessoas, RG tal, e saber seu RG e votar por essa pessoa. Então, não foram poucos votos. E o mais estranhamento quando a gente acompanha a eleição nesse sentido é que assim, beleza, vai usar a mesma conexão, você mora com uma pessoa, você mora de repente ali, tem a sua esposa, não, mas de repente numa casa, dezenas de pessoas votando na mesma conexão, então assim, são absurdos, aí você começa a fazer essas perguntas e eu começo a fazer as minhas, né, até onde a gente vai seguir na democracia brasileira culpabilizando a vítima. Vinícius, quer falar alguma coisa nesse sentido, Vinícius, também de não aparecer a imagem da pessoa, que isso inicialmente, não estava previsto no regulamento e depois teve votação sem imagem. Como é que é sobre isso, Vinícius? Wander, complementando, inclusive indo um pouco antes, né, todo o processo de cadastramento foi muito complicado, né? O sistema da prefeitura para cadastrar eleitor é tão ruim quanto a gestão de cultura nesses últimos anos, né? Porque muita gente apresentou problema na hora de enviar documentos, né, que precisavam ser enviados. E depois, a partir do momento que você já colocava o teu CPF, a hora que você ia reenviar, porque você mandou o documento em formato errado, né? E não estava específico qual era o formato a ser enviado o documento, né? E a pessoa ia tentar se recadastrar como eleitora, já não permitia mais, porque o CPF já havia sido registrado. E foram 3 dias de cadastramento e as chapas de candidatos foram divulgadas somente no último dia do cadastro, né? Muita gente, para quem eu passei, se cadastra, é uma decisão importante, desistiu, porque inclusive pelo celular era pior ainda o cadastramento, né? E eu considero completamente estranho, né, a pessoa votar com imagem fechada, porque justamente cai nessa questão da coerência, da transparência do processo, né? A gente entende que adotar esse sistema digital, virtual, de votação, nesse momento é o único caminho, né? Mas algumas coisas que não constam de fato no regulamento da eleição, que reitero, não contou com a participação de nenhuma das chapas, né, na comissão eleitoral, que é um absurdo, né? Já é extremamente antidemocrático aí, né? Apresenta um problema. Eu acho que é inviável a gente pensar numa eleição da participação civil, da sociedade civil e a pessoa votar de câmera fechada, inclusive votar em nome de outras pessoas, entendeu? Isso está muito claro em vários momentos ali naquelas 5 horas que estão disponíveis no site da Brasital, ali na página da Brasital. Alan, faz sua pergunta, Alan, senão você não entra na roda aí. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde para o Vinícius, para o Barroso. A minha pergunta é em relação à própria eleição, se vocês acham que teve um direcionamento ou até uma manipulação. E minha segunda pergunta é em relação dessa apropriação que às vezes os políticos fazem da cultura para uma ferramenta política em época de eleição. Como que vocês veem esse momento aí? Pode começar com o Vinícius aí. Boa tarde, Alan. Eu vou começar por partes, né, da sua pergunta.
Pela parte de trás, inclusive, né? Eu queria, assim, não é perguntar, não para vocês, mas jogar no ar, qual foi a ação que essa gestão proporcionou? Eu, por exemplo, sou um profissional da música que vivo somente da música, né? Após o começo da pandemia, eu fui extremamente afetado financeiramente, né? Sim. E psicologicamente por consequência disso. Não houve uma ação da Prefeitura de São Roque, né? A fim de assistir a classe artística e os trabalhadores do setor cultural, né? E antes disso, eu lembro de uma última interferência da prefeitura que eu queria levantar aqui na área da cultura, que foi há uns 3 anos atrás, quando a gente fez o movimento do enterro da cultura na frente da Câmara dos Vereadores, que foi para retirar recursos da cultura para subsidiar a Aviação São Roque na época, né? Essa foi a única ação da cultura que eu me lembro de interferência, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que algumas, não é um caso exclusivo de São Roque também não, mas que em ano eleitoral as pessoas tentam se apropriar das pautas que são pertinentes à cultura e à sociedade civil para conseguir conquistar seus votos. Na sua primeira pergunta, se a gente acredita que houve uma interferência, essa interferência já está no vídeo na hora de... uma manipulação, né? Um direcionamento, né, para determinado a princípio a gente supunha isso, né, ao assistir o vídeo da eleição, no qual o diretor da Divisão de Cultura conduziu a eleição do Conselho, que deveria ser conduzido pelo Fórum Municipal. Sim. Né? Ou seja, deveria se eleger primeiro o Fórum, e o Fórum conduziu o processo de eleição do Conselho. Né? Mas no dia seguinte do lançamento do nosso manifesto, eu acordo de manhã e me deparo com um vídeo circulando nas redes sociais, no qual aparece um áudio e imagem do diretor da divisão, supostamente induzindo e indicando a chapa vencedora, na qual ele votou, e os candidatos no qual ele votou e toda a equipe dele votaram, né, para serem votados por determinado cidadão, né? A gente não sabe qual é a autoria desse vídeo, mas nesse vídeo fica clara a nossa suposição, que até então era uma suposição. Esse vídeo meio que esclarece e não deixa dúvida sobre a intenção de centralizar a tomada de decisões da aplicação do recurso que vem, e de centralizar e excluir cada vez mais o poder, a sociedade civil das decisões. Mário? Complementando, né, essa questão do fórum é fundamental, né? O fórum tá até no edital da eleição, né? O fórum convoca a eleição, mas não tinha ninguém da mesa do fórum. O diretor de cultura, né, o chefe de divisão de cultura, abre a sessão sem justificar qualquer motivo por essa ausência. E você falou, vocês foram consultados, vocês viram, teve esse grupo que tentou se colocar à disposição, tentou se colocar como um grupo de consulta, mas não houve qualquer validação formal dos combinados. Não houve nem... E assim, todos nós sabemos aqui que processo de política pública, você tem que ter validações. Tanto que o Fórum Permanente de Cultura sempre atuou assim. Você formaliza em ata, você faz uma reunião em que as pessoas assinam, nem que seja assinado de maneira digital. Então não teve nenhuma validação, não teve um fechamento. A gente participou de algumas oitivas, mas na hora de ratificar esse edital que vai para a rua, não teve nenhuma formalização disso. E a gente, Wander, queria que desse certo mais do que todo mundo, porque a gente sabe que tem uma urgência aí para a Lei Aldir Blanc ser aplicada. O município tem aí agora 120 dias para aplicar esse dinheiro, senão ele vai ter que devolver para a federação. Agora, uma coisa é a seguinte, quando vocês falam em manipulação, do outro lado lá não pode ter uma resposta sendo o seguinte, não, a gente não fez isso, a gente fez campanha. Como é que você vê isso? Vocês não entendem que foi uma campanha. Se de repente o Emir, o pessoal, os conselheiros, o espaço está aberto, fala, não, fizemos campanha e, vamos dizer, vocês não fizeram. Como é que vocês entendem isso? Faltou campanha para vocês ou vocês ficam nisso que foi manipulação? Se eles disserem isso, Wander, o poder público falar que fez campanha para eleger a sociedade civil, eles vão comprovar a manipulação, né? Porque até agora a gente fala de uma suposta manipulação do processo, né? Onde, além da irregularidade do diretor de divisão conduzir a mesa eleitoral, e o vídeo que aparece claramente, ele induzindo voto em determinada chapa, em determinado número de candidatos, então ele fez campanha dirigindo, conduzindo o processo, né? Já não pode. Se o candidato eleito para o conselho ou a chapa eleita para o fórum disser fizemos campanha, tudo certo. A sociedade civil tem que se mobilizar e fazer campanha para conquistar seus espaços. O que não pode é a Prefeitura Municipal de São Roque fazer campanha.
numa decisão não é eleição, a eleição de vereador nem de prefeito aqui, bicho. É a eleição da sociedade civil que interessa diretamente à classe artística. Então, eu estou muito curioso mesmo para ouvir, depois do que saiu aquele vídeo, a posição da Prefeitura Municipal e da Divisão Municipal de Cultura, porque se eles disserem fizemos campanha, acaba o assunto, né? Daí fica muito claro que não há campanha, há manipulação. Por enquanto são suposições, a gente está apontando irregularidades do processo e supondo, a partir daquele vídeo veio a público, uma manipulação. Se eles se manifestarem dessa forma, dizendo fizemos campanha, daí fica claro, né? O poder público não pode fazer campanha na eleição da sociedade civil. A questão do conselho, Wander, é bom esclarecer, voltar naquela parte que eu falei no início. São 6 membros da sociedade civil, só 2 do poder público e 1 da Câmara. Então, qual que é o desejo de interferência? Na hora de você votar, ele é deliberativo. Na hora de você votar uma deliberação ali dentro, a prefeitura só ia ter 2 cadeiras. Então rolou um desespero aí de não querer essa participação, ao que parece, né? Porque é muita coincidência. E eu repasso essa pergunta para vocês que estão aí, cidadão que estão assistindo, enfim, você, Wander, a sua equipe. Não é muita coincidência absolutamente todos os funcionários públicos votarem da mesma maneira, nos mesmos nomes, na mesma chapa? E assim, você admitir que, não, eles fizeram campanha, se eles admitirem isso, eles vão ter que responder isso ao Ministério Público, porque não é eu que estou falando, você está elegendo mesmo. Então é o que eu falei, revoga a lei do Conselho, fala, não quero participação popular, bate isso no peito, acho que até mais honroso, né? Dá mais honra, fala, não quero, não gosto de participação social, vamos aqui revogar a lei do Conselho. Porque você fingir que, você deu até o exemplo de time aí, né? Você imagina, né? Um time escalando o outro para jogar, né? É uma final de Corinthians e São Paulo, e aí o time do Corinthians escala os torcedores ali para jogar no outro time. Enfim, é um exemplo bizarro, não dá para a gente imaginar um lance desse. Alan, você tem uma pergunta? E deixa eu colocar uma questão aqui importante, é que a gente teve a chapa que foi eleita, e deixa eu falar o nome aqui da chapa que foi eleita, Novos Rumos para a Cultura. O presidente foi o Rubens Grell Filho, que é um administrador da Ateliê Cerâmica. O filho dele já veio participar com a gente aqui no programa, conheço a esposa, Maria Inês. Então, o Rubens Grell Filho foi eleito presidente. O vice, Matheus Lima Albuquerque. Secretário, o Valdemar Martins, que a gente conhece há muito tempo de escola de samba. Primeiro suplente, Felipe Barbosa de Souza, que já participando também de corpo de balé, também do Teatro Expo São Roque, participando. O segundo suplente, Matheus Altair Misael do Carmo, que aparece aqui como músico, ele tem um grupo chamado SR Samba. E o terceiro suplente, o Cássio Panela Adaime, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Mário e Vinícius, quando vocês falam com relação ao processo eleitoral, vocês não questionam essas pessoas que foram eleitas, né? Essas pessoas que foram eleitas aqui nessa votação, vocês não questionam a eleição dessas pessoas especificamente? Absolutamente. Quem somos nós? Assim, é o que eu estou falando, né? Se, como o Vinícius colocou muito bem, se as escolas de samba se organizaram para eleger representantes, se a fanfarra, se o grupo de seresta, seja lá quem for, se a sociedade civil se organizou para colocar quem ela acha que deve estar ali, é totalmente legítimo. Quem a gente pode questionar, que deve ser questionado na situação da posse, é justamente isso que você acabou de colocar. Se são pessoas que são ligadas ao campo da cultura, são pessoas que trabalham na área, que atuam na área, não estamos questionando isso. Você acabou de colocar aí que o que você está colocando, segundo as suas informações, são pessoas que têm uma relação com a área. O que a gente está questionando é a maneira como a prefeitura conduz o processo, que é carregada para nós de vícios, né, e de uma série de irregularidades que a gente está apontando aqui. Tá, e os conselheiros eleitos, só passar, James Batista Vieira, 243 votos, o Ailton Pereira, 231 votos, o Carlos Leme, 200 votos, Fernanda Leite Ferreira, 196 votos, Cristiane Fraga Pinto, 184 votos. Os suplentes, o André Vitor Aque Pessota, 67, Mário Sérgio Barroso, que está falando com a gente, 64, o Vinícius Medeiros Pais, que está aí, o Vinícius Pais com a gente, 61, o Marco Nogerini, 57, Patrícia Garcia Crepaldi, 22, e que não foram eleitos e nem ficaram na suplência, o Rafael Domingues de Oliveira com 5 votos e a Ana Deise Couto Nascimento, que teve 1 voto. Cito que essas pessoas aqui que a gente colocou, que foram eleitos, o espaço está aberto aqui para que possam falar. Aliás, deixa eu só pegar um negocinho seguinte. Fala pra gente aí, quem que resume pra gente. Por que nós temos o Fórum Permanente de Cultura
e por que nós temos o Conselho Municipal de Cultura? Por que a gente tem essas duas entidades aqui, essas duas participações? Por que a gente tem Fórum Permanente de Cultura e Conselho Municipal de Cultura? Pode falar para a gente, Mário? Posso sim, com prazer. Na verdade, a gente está falando de um modelo de participação social que foi preconizado, que vem de uma gestão de cultura democrática. Como eu disse, democracia participativa. Então, aqui em São Roque, a gente seguiu alguns preceitos do Ministério da Cultura, que na criação do Plano Nacional de Cultura, colocou a importância de que esse processo tivesse a condução da sociedade civil enquanto protagonista. Então, o São Roque seguiu um modelo exemplar. A gente tem um conselho aqui em São Roque que é uma raridade no país, porque ele é deliberativo, normativo, orientador, fiscalizador, ele tem todas as capacidades que um conselho pode ter, e ele, ao contrário da maioria, a imensa maioria, mais de 50% dos conselhos municipais de cultura do país, eles são paritários. Eles têm o mesmo número de cadeiras para a sociedade civil e para o governo. E o que foi preconizado por esses grupos que pensaram no Sistema Nacional de Cultura, baseado muito no que é o SUS, na qualidade, na universalização do acesso, foi dar o protagonismo para a sociedade civil e que a sociedade civil tivesse maioria na votação desses conselhos. Então, o que a gente preconizou aqui em São Roque? Para estar na mão da sociedade civil, vamos criar um fórum permanente de cultura. Em São Roque começou de baixo para cima, Wander. Então, assim, o fórum, espaço permanente, porque tem reuniões todos os meses. De cultura, porque só discute questões culturais. Foi o fórum que levou para a prefeitura a necessidade de criação do conselho. Já começa aí. A gente tem um Conselho Municipal de Cultura criado na época do governo Efaneu, que foi por pressão da sociedade civil. A gente consegue aprovar um fórum com 2/3 de participação da sociedade civil. E aí, esse fórum cria um conselho que vem pela prefeitura com 2/3 da sociedade civil. E esse conselho, ele é um braço da administração pública, ele não é alguma coisa à parte, ele atua junto com o poder público para construir as políticas públicas de cultura. Então foi esse conselho aqui em São Roque, por exemplo, que criou o Plano Municipal de Cultura, que criou o Fundo Municipal de Cultura e que criou os marcos legais que a gente tem no município. Inclusive, com muita oitiva. Foi quase uma dezena de conferências municipais, muitas audiências públicas na Câmara Municipal e reuniões do Fórum públicas, todas realizadas do Fórum no Centro Cultural Brasital. Então, e aí, por que não essas duas, por exemplo, a formação, a escolha dos conselheiros e essa eleição também do conselho, por que elas não poderiam ocorrer juntas? O que teria que acontecer primeiro? O que acontece? Nos últimos anos, a primeira vez que a gente fez a eleição, a gente convocou a prefeitura para criar o fórum, conseguimos um espaço na Brasital para se reunir e a prefeitura participou com a gente, né, dando a legalidade do processo, e nós elegemos a mesa do fórum. Aí a gente fez a criação do conselho e conseguiu eleger o conselho. A partir do momento que essas ferramentas estavam criadas juntas, a gente começou a renovar as duas eleições ao mesmo tempo, porque você já tinha uma mesa do fórum constituída, que ela dava o andamento para a eleição tanto do conselho quanto para a sua renovação, da sua mesa diretora. Nesse caso de agora, estava destituído o fórum e o conselho, segundo consta, não sei aonde está oficializado, mas segundo consta. Então, primeiro, teria que ser eleita a mesa diretora do fórum, pois é ela, e segundo o regimento que está, por lei, no Conselho de Cultura, tanto no regimento do conselho quanto no do fórum, é a mesa diretora do fórum que conduz os trabalhos, que conduz a eleição, é ela que convoca a eleição, ela comunica à prefeitura. Então, primeiro teria que ser eleita a mesa do fórum. Se isso fosse até no mesmo dia, seria um problema, mas não seria tanto. Por exemplo, você elegeu primeiro a mesa do fórum nessa eleição, e aí o Emíris passava ali, ou seja, quem estivesse presidindo a mesa, passaria para a mesa do fórum, e o fórum tocaria a eleição da sociedade civil. O que não foi o que aconteceu no dia, que todos aqui podem ver. Agora, Mário, quando vocês começaram, você falou que teve algumas trocas de informações e tal, vocês falaram isso para o pessoal da prefeitura? Olha, primeiro temos que eleger o fórum. Pode ser até no mesmo dia, depois a gente vai para o conselho. Ou vão fazer um numa semana, outra semana. Isso foi colocado para que tivesse uma eleição de cada vez? A gente colocou isso, mas é o que eu disse para você, esse processo não está formalizado. Não teve um fechamento, a prefeitura não se preocupou com uma oitiva qualificada. Agora, Wander, olhando um pouco para trás,
nós nos sentimos um pouco enganados. É isso, a gente tentou ser ali parceiro, tentou ser ouvido, só que é aquela coisa, a gente foi enganado no processo. É assim que a gente se sente. Eu posso dizer isso em nome de todos que participaram dessa comissão, porque a gente tentou ajudar, mas não teve um fechamento de documento. A gente falou, olha, tem que eleger primeiro a mesa do fórum. Ah, não, a gente vai ver isso, estamos vendo com o jurídico da prefeitura. A resposta era sempre essa, estamos avaliando aqui com o jurídico da prefeitura. E não formalizou nada. Quando foi para o ar, a gente correu para participar. A gente falou, cara, a gente tem que conseguir colocar os artistas lá, os coletivos lá, para que a gente qualifique o debate público. Wander, fala, Vinícius. Só fazendo uma observação aí, corroborando com a fala do Mário, a sensação é justamente, a grande decepção justamente é essa, né? Porque no primeiro momento a gente buscou o diálogo e a aproximação justamente sabendo que o momento é crítico, né? E eu falo isso justamente porque eu estou sem receber, sem poder trabalhar há quase 5 meses, né? Então, assim, a gente procurou afinar esse discurso, né? E essa sensação de traição, de decepção é tão grande, porque na hora que começa o processo eleitoral, a gente vê que aquela primeira reunião foi uma fachada do poder público, né, de aproximação. E eu vou contar de uma experiência, que eu fui chefe de seção cultural, fui dirigente de cultura em alumínio, de 2013 a 2016. Foi o período que a gente criou o Conselho Municipal de Cultura lá também, e eu fui membro do conselho indicado pelo poder público. A sociedade civil votou e escolheu seus representantes, que são 6 representantes lá da sociedade civil, um do poder público, 2 do poder público, um da Câmara e um da Prefeitura. Em momento algum houve interferência ou condução da eleição por parte do poder público, né? O poder público, junto com a sociedade civil, construiu essa eleição. E é muito claro, a partir do momento que você assume um cargo público e a cidade tem um plano municipal de cultura, um conselho municipal de cultura, um fórum municipal de cultura, a gente não tem que ficar orientando e ensinando o poder público a fazer o trabalho dele, entendeu? É muito claro que a partir do momento que o diretor da divisão assume um cargo, ele tem que ter competência e capacidade e conhecimento total das instituições populares de cultura que existem no município. Caso contrário, ele vai trabalhar ou fazer outra coisa profissional e não assuma o cargo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Olha, a gente tem que ter eleição do fórum, depois eleição do conselho, pelo que vocês falaram. Mas a gente está vivendo esse momento de pandemia que muita coisa está ocorrendo. A gente não tinha sessão online lá na Câmara Municipal, virou sessão online, a criançada está no ensino remoto, tal. Então, justificaria esse momento e a necessidade de formar o fórum, o conselho para buscar essa verba. A pandemia justifica ter feito a eleição simultaneamente, ou as eleições simultaneamente, Mário? Ou Vinícius, fica à vontade. Não, na verdade o que a gente está falando aqui é sobre regulamentação. Independente de estar numa pandemia ou não, tem alguns processos que continuam, né? Então, assim, você tem aí os decretos, você tem aí uma série de ferramentas do Poder Executivo para colocar para a população quais são as regras. Agora, o que não dá é para a gente, a toque de recolher, colocar aí uma regra no ar e fazer todo mundo seguir e achar que tá bom. Então, assim, justificaria, não está justificado em lugar nenhum. A primeira pergunta que eu faço, onde é que está justificado isso? Nenhum lugar, eu não vi isso em nenhum documento, por exemplo. Inclusive de fazer no meio digital, nessa reunião que o Vinícius participou, que foi uma coletiva ali de várias pessoas que participaram, a gente até falou, poxa, vamos tentar fazer uma reunião não presencial, porque nós estamos numa pandemia. A gente tentou, sim, qualificar esse debate. Mas é isso, a gente não teve o espaço adequado e nem poder de deliberação. Como eu disse, o regimento dessa eleição, ele passou pela gente, mas ele não teve, eu não assinei. Você assinou, Vinícius? Pergunta se alguém assinou. Ninguém assinou, em momento algum ninguém assinou nada. Então, assim, não tem uma formalização de processos. E a gente não está falando aqui da cultura do papel de pão. Estamos falando de poder público, sociedade civil, política pública. Estamos no século XXI, não estamos na Idade Média. Então, o primeiro ponto que vocês questionam é esse regulamento que foi feito. Vocês não concordam. Esse regulamento não foi oficializado. É isso, o primeiro ponto, né? Um dos pontos, né, Mário? Só encontramos essa oficialização na internet. Então a gente foi atrás disso para ver se saiu no Diário Oficial. Eles disseram que estavam vendo isso com o jurídico, mas nós não localizamos. Pode ser que eles apresentem isso, enfim. Tá, agora... Eu procurei também, no dia da eleição e no dia seguinte à eleição, eu procurei nos diários oficiais que tinham sido lançados até então no site da Prefeitura, se houve algum tipo de chamamento público para as eleições, e também não encontrei, né? Agora, para deixar claro. Por que agora vamos... Orlando, já vou passar para você, Orlando. Por que o fórum e o conselho, eles não estavam ativos? Há quanto tempo a gente não tem uma reunião do fórum, uma reunião do conselho? Como é que a gente chegou a esse ponto, Mário?
Essa é uma pergunta que acho que é legal você fazer para a prefeitura. O que nós observamos aqui, obrigado, agradeço, velho, não tô, por favor, não sinta ofendido não, Não, mas de é jeito importante nenhum, que você cara. refaça mesmo. Uhum. O que nós vimos na última eleição já foi uma situação muito parecida com essa. Essa eleição não foi gravada, a última, mas rolou ali, quem estava presente viu que a prefeitura tentou se unir com pessoas que ela julgava que podia representar ela e não a sociedade civil melhor, e elegeu esses membros ali de uma forma estranha. Enfim, foi o que a gente, pelo menos, observou. Essas pessoas que se cadastraram para o Conselho e para o Fórum, inativaram o Fórum. O que pareceu para a gente na época foi que a prefeitura tentou colocar ali pessoas justamente para fazer a coisa não funcionar. E aí a coisa parou. Então, assim, eu não sei dizer há quanto tempo, mas faz bastante tempo que a gente não tem as reuniões regulares, tanto do Fórum quanto do Conselho Municipal de Cultura. E também não sei onde está o documento que oficializa essa destituição desses membros. Acho que é legal a prefeitura apresentar isso para você aí, quando ela aparecer no seu programa. Tá, porque tem um detalhe seguinte, o conselheiro que não participa, não sei se de 3 ou 4 reuniões seguidas ou não, ele perde o cargo, né? Então esses conselheiros acabaram perdendo o cargo, ou será que a gente não teve reuniões convocadas? Essa é uma questão, mas pelo que vocês estão falando, os conselheiros anteriores perderam o cargo por não comparecerem a reuniões. E é muito importante você dizer isso, porque é o seguinte, a responsabilidade de manter o conselho, o poder público, ele é corresponsável em manter o conselho atuante. Ele tinha que vamos dizer assim, curar esse processo, ajudar a curar esse processo. Se os membros não estavam comparecendo, ele tinha que notificar, chamar novas eleições, colocar os suplentes para atuar, ele tinha que ter atuado com isso antes. Então ele já não estava regulamentando esse processo anteriormente. E o presidente, eu sinceramente, eu não sei se é Peterson o nome, quem que era o presidente do Fórum, quando foi eleito aí há, sei lá, 2 anos, há 4 anos, quem que é o atual presidente do Fórum antes de ter essa eleição? Segundo consta, era o Peterson, mas o Peterson disse que não estava mais no processo, enfim, pediu para sair, também não vi essa formalização, isso foi contado nessas reuniões que nós estávamos presentes, que a mesa diretora do Fórum não queria participar, mas eu não vi isso formalizado em lugar nenhum. Mas, enfim, é legal, acho que você tentar acessar. Falta um documento, você diria que teria que ter um documento dizendo que os conselheiros que perderam o cargo porque não compareceram e a renúncia do presidente do Fórum, isso que vocês cobram? Sim, isso também, isso a gente não está achando em lugar nenhum. Agora, do Emir, na qualidade de chefe da divisão, ter presidido a votação, vocês concordam? A gente já colocou. Pode ser. Pode falar, Mário. Não, pode falar. Não, na verdade está aí. Quem tem que conduzir é a mesa diretora do Fórum. Se o presidente, sei lá, por algum motivo falou não vou, aí a divisão de cultura que tinha que assumir essa responsabilidade, ou é a responsabilidade lá do presidente, que foi eleito para isso, ele teria que tomar essa posição. O presidente teria que tomar a posição, Wander, mas ou se não fosse assumir, formalizar a saída dele do cargo. Daí o que a gente considera que poderia ser razoável, seria a divisão conduzir a eleição inicial do Fórum e no momento seguinte passar a mesa eleita, né, para conduzir a eleição do Conselho. E deixa eu perguntar, da eleição anterior, que parece que não foi tão concorrida quanto essa, né? A gente teve mais de 300 pessoas se credenciando lá para votar. Nas eleições anteriores, participaram, por exemplo, funcionários públicos, pessoas em cargo em comissão, o prefeito da época, algum vereador, da eleição passada, participaram essas pessoas? Que eu me lembre, não, da última eleição que eu estava, inclusive, no espaço, ajudei a tocar a eleição. É bom ficar esclarecido que faz anos que eu não sou membro do Conselho de Cultura, nem do Fórum. O pessoal fala, vocês não querem sair de lá. Faz anos que eu não estou lá, por exemplo, como conselheiro, e faz anos que eu também não atuo na mesa do Fórum. Nessa última eleição, a gente tentou se aproximar para ajudar o processo ali de renovação, né? E o que a gente observou foi isso. Mas, assim, nessa última eleição, não. E essa pergunta que você faz é muito importante, um número muito expressivo, né? Sendo que nas reuniões do Fórum, o número de pessoas presentes é muito baixo. E só respondendo também, Wander, é importante lembrar que nós, nessa comissão que a gente fez agora, parte para tentar estabelecer a eleição, a gente sugeriu para a Prefeitura que a gente se reunisse para avaliar melhor o regimento, para testar o modelo de eleição, para avaliar algumas coisas, e não fomos atendidos e a eleição foi para o ar e a gente correu atrás para participar. Isso é importante registrar também.
Fala, Alain, faz sua pergunta aí, Alain. Saindo um pouquinho dessa eleição, eu queria como que vocês analisam esses últimos anos o setor cultural de São Roque, né? Questão de investimento, questão de projetos, como que vocês analisam esses projetos do poder público nos últimos anos aí? Ô, Alan, eu acho que o Mário está na luta aí há muitos anos aqui em São Roque, né? Eu estou mais recentemente em São Roque, participando e atuando profissionalmente aqui desde 2016, né? Mas assim, que é claro que não houve lançamento de um edital. Aliás, os recursos do Fundo de Cultura foram remanejados, né? E os editais fazem parte do Plano Municipal de Cultura para o desenvolvimento cultural do município, né? Para aplicação desses recursos, e não houve o lançamento de um edital, né? Eu avalio como a pior gestão de cultura, eu acompanhando de longe, de 2013 a 2016, eu era dirigente em alumínio e acompanhava o movimento de toda a região. Essa gestão atual eu avalio como a pior, inclusive tivemos troca de diretores de divisão aí, uma atrás da outra, né? Não houve condução de um processo, não houve clareza no seguimento do Plano Municipal de Cultura. Se existe não houve consulta popular, né? A desarticulação do Fórum e do Conselho já demonstra que a gestão pública de cultura em São Roque é crítica, né? É lamentável. É importante dizer que é muito importante essa pergunta do Alan, porque assim, o que fica claro para a gente nos últimos anos é que a Prefeitura gastou mais com a sua folha de pagamento na Diretoria de Cultura do que com projetos e programas. Então isso já mostra, né, um completo absurdo. E eu faço aqui um convite aos vereadores, se tiver algum vereador assistindo, eu sei que o Guto mencionou ontem na sessão da Câmara, né, a questão da cultura, na última sessão, mas que os vereadores fiscalizem, eles estão lá para fiscalizar. O Fundo Municipal de Cultura é uma lei, teria que ter uma dotação específica para o fundo, os editais estão previstos na lei, que tem que ser lançados uma vez ao ano, e já faz aí, desde que essa gestão assumiu, que a gente não tem um único edital no Fundo de Cultura. Isso é aquela lei que não pegou, sabe, Wander? Sabe a lei que não pega? Lei para a cultura em São Roque ainda não pegou, infelizmente. Aliás, na sessão da última segunda-feira, o vereador Guto Issa fez uma referência a esse repúdio que estava circulando nas redes sociais, e o presidente da Câmara, o Toco, falou que a Câmara, falou, vai tomar providências também, entendendo que ela tem que também olhar para isso. Vocês entendem isso também, que a Câmara Municipal, vamos dizer, também tem essa missão, tem esse dever de buscar informações aí de como foi o processo eleitoral. Claramente. É fundamental, isso aí não tem nem dúvida, né? O vereador serve para fiscalizar, né? Mais do que tudo, fiscalizar as ações do poder público. Agora, deixa eu perguntar... Inclusive, Wander, só fazer uma observação em relação ao seu comentário, se não for te atrapalhar. Não, de jeito nenhum, mas esse papo que a gente está fazendo, tranquilo. Foi protocolado hoje, né, junto à Prefeitura e à Câmara Municipal, o pedido de nulidade das eleições, né? Assinado por 50 pessoas, 50 membros da sociedade civil ligados diretamente aos coletivos de cultura e artistas independentes, né? O Edson encabeçou esse pedido, mas simplesmente por uma questão da pandemia, de não poder ir todo mundo ou de outras pessoas terem dificuldade. Ele se dispôs a ir até lá, mas é um pedido coletivo de todo mundo que assina esse documento de nulidade das eleições. A gente está esperando agora uma resposta, uma posição da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal em relação a isso. Aliás, eu recebi... Vale lembrar que eles têm um prazo para responder esse pedido de nulidade, caso contrário o Ministério Público vai ser acionado. Então, essa é uma questão, eu recebi uma cópia desse documento que foi protocolado, hoje está sendo feito acho que um agendamento eletrônico, foi feito esse agendamento, foi protocolado e eu recebi aqui essa carta e basicamente, depois de expor esses assuntos que a gente está colocando aqui, diante dos fatos, expostos, está pedindo, né, o Edson da Isa que coloca nessa carta, depois com outras pessoas, em caráter de urgência, ou seja, no prazo improrrogável de 5 dias, que Vossa Excelência, o prefeito, né, anule a eleição para os membros do Fórum Permanente e Conselho Municipal de Cultura, sob pena perante o Ministério Público. Eu não sei a questão judicial, que vocês aqui estabeleceram um prazo de 5 dias. Eu não sei como é que funciona, sinceramente, lá, quando um documento é protocolado, quanto tempo a prefeitura tem para responder. Eu não sei com que base foi nesses 5 dias aqui, ou vocês entendem que de repente o jurídico da prefeitura pode apresentar uma resposta dizendo que o prazo não é esse, e aí vocês esperariam esse prazo, não sei, que a justiça, que o jurídico lá pode determinar, ou vocês, se não tiverem 5 dias, independente da resposta do prefeito, vai para o Ministério Público, ou para a Justiça, o Vinícius?
houve uma consulta jurídica, né, na hora com mais de um advogado, inclusive, na hora de elaborar esse documento, e garante que o protocolo em prazo de urgência, ainda mais numa questão do momento emergencial como esse, tende a ser respondido dentro do prazo. Caso contrário, a gente vai acionar, vai esperar primeiro uma resposta do jurídico da prefeitura. Caso não haja resposta nem em relação ao prazo de resposta e nem ao que foi questionado aí, a gente vai acionar o Ministério Público. E nos estranha o silêncio, né? Nos estranha o silêncio. Até agora a prefeitura não se posicionar, tem carta de repúdio acontecendo, o pessoal aí está soltando vídeos na internet, assim, não tem nenhum posicionamento até o momento. Eu acho, né, Wander, acho que somos assim, se alguém te acusa de alguma maneira, o quanto antes você quer rebater, fala, não, peraí, não é isso. Estamos aqui, né? Eu quero esclarecer, não foi bem isso. Então, espero que a prefeitura tenha esse interesse em mostrar, né, que ela realmente não está equivocada. Eu conversei com o Emir, né? Liguei para o Emir, como entrei em contato com vocês também, e falamos, olha, o espaço está aberto, e o Emir se prontificou, ele falou que vai se manifestar, que ele virá aqui no nosso programa, a gente só está para confirmar o dia, não sei se será ainda nessa semana, se vai ser no começo da semana que vem, a gente quer deixar que a gente entrou em contato com o Emir, agradeço o Emir pela atenção de sempre, então o Emir sabe que o espaço está aberto aqui para que ele possa colocar a sua opinião para a prefeitura, com for jurídico, sabe que o espaço está sempre aberto, como também para as pessoas que foram eleitas, né? Conselheiros que foram eleitos também, que quiserem se manifestar. Eu acho que é isso daí. A nossa intenção não é de ficar fazendo briga, não, é da gente colocar aí para falar desse momento importante que foi essa votação. Você, por exemplo, vocês dois apoiaram qual chapa para a presidência do Conselho? A chapa Juventude Entre Nós. Juventude Entre Nós. E a Juventude Entre Nós... Era a chapa, desculpa, só correção, era a chapa do Fórum Permanente, né? O Conselho ele não foi eleito como chapa. O Conselho, os integrantes são eleitos individualmente. Para a chapa do Fórum, a gente apoiou a Juventude Entre Nós. Que tinha como candidato a presidente o Wesley Furquim, que já veio aqui com a gente participar do teatro, o vice o Paulo Nogerini Júnior, Paulinho Cabeleira, Lana Carolina Oliveira Isidoro como primeira secretária, primeira suplente Anaísa Cristina Galzin, segunda suplente Maria de Fátima Paiva de Miranda e terceira suplente Diene Ingrid... Agora o último nome aqui, minha letra, diz uma coisa para você, mania de eu querer escrever, eu não entendo, viu? Mas eu tentei escrever aqui, mas ficou devendo lá. Agora eu pergunto para vocês, vamos fazer aqui lá do advogado do diabo. Bom, vocês estão reclamando, mas se a chapa que vocês apoiaram, a Juventude Entre Nós, tivesse sido eleita, se vocês fossem eleitos como conselheiro, aí vocês iriam, do mesma maneira, apresentar essa carta de repúdio, ô Mário? Mas acho que é óbvio, né? É o seguinte, a gente não pode aceitar essa interferência. Eu vou dizer para você, Wander, é o seguinte, eu estou nessa luta há muitos anos e eu já vi muitas pessoas tomarem um cala-boca em São Roque com cargo na prefeitura. Isso nunca aconteceu com a gente. A gente nunca foi comprado. E, aliás, ser membro do conselho é um trabalho danado. Não é... Tem um pessoal aí que confunde muitas coisas, assim. Eu sei o quanto aqui que eu perdi da minha vida particular, de correr atrás dos meus projetos, para correr atrás dessas questões coletivas. Então, assim, essa pergunta para mim é absolutamente óbvia, né? E isso eu acho que é legal olhar para nossas carreiras. A gente tem um histórico que acho que a gente tem a zelar, né? Eu nunca tomei nenhum cala-boca em São Roque por cargo, né? E não é porque ser eleito para o conselho eu não ia reclamar disso. Isso é inadmissível, inadmissível. Então, quer dizer, claro, isso, ministro, é o seguinte, se vocês tivessem sido eleitos, vocês reclamariam, apresentariam esse repúdio da mesma forma, pediriam uma nova eleição? Foi eleito. Não, você foi eleito suplente, né? A gente foi eleito como suplente, o suplente pode participar da reunião e caso o titular falte numa eleição, como aparentemente aconteceu nas últimas vezes do Conselho, a gente tem direito a voto também, ou seja, fomos eleitos. Né? E como eleitos estamos aqui reclamando. Ser titular ou suplente é o que menos importa nesse momento. Se fomos eleitos, estamos reclamando porque a condução do processo aparentemente apresenta irregularidades. Então eu acho que a minha eleição, e se fosse qualquer outra chapa eleita, e a eleição dos que foram, inclusive votei em 2 candidatos que foram eleitos ao Conselho, né? No momento da votação. E eu acho que para ser legítimo, a minha eleição, a de todos, o processo tem que ser legítimo. Caso contrário, a minha eleição, sendo o mais votado ou como suplente, seria ilegítimo. E pelo meu histórico e pela minha carreira e tudo que eu tenho a zelar, né, tem uma coisa que eu digo que nunca podem me chamar de chato, de várias outras coisas, que isso eu sou mesmo, com muito orgulho. Mas de incoerente, isso ninguém nunca vai poder me falar.
Então, tá, a gente daqui a pouquinho vai ter a pergunta aqui também da Simone. Tem uma pergunta, Alain? Então, deixa eu perguntar aqui para vocês, aliás, quero esclarecer aqui que a gente está batendo um papo aqui com o Mário Barroso, com o Vinícius Paes, e esse espaço está aberto, mais uma vez, sempre bom a gente repetir, né, para o pessoal da Prefeitura, para o Emílio, ele sabe disso, os outros conselheiros que foram eleitos e tal, o espaço está aberto e para a gente bater esse papo aqui, e agora eu queria perguntar para você, se não tivesse essa verba aí, que infelizmente esse ano perdemos o Aldir Blanc aí, vítima da Covid, e São Roque vai ter direito a R$600 mil. Se não tivesse esse dinheiro disponível lá, Mário, e começar com o Mário por Vinícius, você acha que seria realizada a eleição ou o nosso fórum, o nosso conselho continuariam parados, sem atividade? Eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela catalisou alguns processos, não só em São Roque, no Brasil inteiro. Ribeirão Pires acabou de ter uma eleição anulada, então assim, a gente teve várias questões nesse sentido. Então, eu acho que sim, a Lei Aldir Blanc catalisou, né, para a sociedade civil a importância de restabelecer esses processos. Agora, esse exercício de futurologia, se ninguém ia questionar e tudo mais, eu acho muito difícil responder, mas com certeza catalisou sim esse processo de retomada. Tá, vocês nesse repúdio, né, essa carta de repúdio, vocês têm a participação de artistas, produtores, gestores, aí vocês colocam aqui Batalha do Largo, Cidade Eros, Coletivo Cabuletê, Confaca, Coletivo Narciso, Coletivo Entre Nós, são 15 aqui, né? E aí eu falo o seguinte, mas esse pessoal que está dando apoio, esses coletivos, esses grupos, eles se inscreveram para votar, faltou mobilização para que eles participassem e agora eles estão se manifestando? Você acha que eles, quem está assinando aqui nesse repúdio, esse pessoal também se inscreveu e participou da eleição, Mário? Vou responder essa, pode ser, Wander? Pode, fica à vontade. Eu acredito que, como eu já falei no começo do programa aqui, o processo de inscrição foi completamente precário, né? A gente tem que fazer uma crítica também ao departamento de TI da prefeitura, que é tão precário e tão ruim de gestão quanto é o departamento de cultura, a divisão de cultura, não tenho dúvida. Como eu disse, muitas pessoas com quem eu falei dentro de coletivos e tudo mais, desistiram da inscrição por conta de problemáticas no processo, né? De não conseguirem realizar, porque pelo celular é muito ruim, dá muito trabalho, não quero, né? Então, assim, isso é complicado. Eu acho que a mobilização aconteceu depois, de uma certa forma, por conta da irregularidade do processo. Eu acho que é natural. Quem não votou, mas participa do processo, né, do processo de construção pública cultural do município, eu acho que tem todo o direito de se manifestar também. Agora, em cima disso, Mário, vai ser o seguinte, né? Só para a gente questionar aqui. Falou, poxa, mas o pessoal aí tentou se inscrever, teve dificuldade e não se inscreveu. Mas quem votou, e nisso que vocês falam, muitos funcionários, eles conseguiram se inscrever. Quer dizer, eles foram mais persistentes, pode falar, o nosso pessoal tentou até o fim, o de vocês desistiu. Você acha que pode ter uma resposta dessa, ô Mário? Eu acho que você podia. Essa pergunta é muito interessante. Você deve repetir lá para o pessoal da prefeitura, porque a gente gostaria de saber a lista dos IPs que foram utilizados. Se esses cadastros foram feitos em computadores da prefeitura, no horário do expediente da prefeitura, em que computador foi feito, como é que esses funcionários públicos se cadastraram. Eu não tenho como te responder isso, eu acho que a prefeitura é mais qualificada para responder. Nós imaginamos que no período de pandemia, né, nós imaginamos que é o seguinte, é muito difícil, né, que a pessoa ali tenha acessado isso no horário na casa dela. Vamos ver, por isso que a gente quer saber, será que a prefeitura, esses funcionários públicos se cadastraram no horário do expediente? Será que algum departamento centralizou isso? Como é que foi o cadastramento dessas pessoas? Eu tenho bastante dúvida nesse processo também, como você. Então, porque aí pode dizer assim, não, mas assim, entre parênteses, a nossa turma foi persistente, buscou e se conseguiu inscrição. Agora, se a outra turma tentou uma vez, não conseguiu, desistiu, aí vamos falar. E daí, em cima disso? Oi, pode falar. A questão não é a mobilização, a gente deixou bem claro aqui, a mobilização dos grupos, a eleição, os candidatos que foram eleitos, a chapa que foi eleita, em momento algum é passível da nossa crítica nesse momento. O que a gente aponta são as possíveis irregularidades. A gente quer saber como que os cargos eletivos e públicos que votaram e participaram do processo, ou pelo menos se inscreveram, inclusive o prefeito Cláudio Góes está inscrito ali, né? Então a gente quer saber como que essas pessoas, por quais IPs, é curiosidade nossa mesmo. A gente também, a pergunta que você fez para a gente é a que a gente quer fazer. Eu estou ansioso pela vinda do diretor de divisão de cultura a público, seja aí ou em qualquer lugar, pode vir na porta de casa para me dizer, porque eu estou muito curioso para saber qual que é a postura e o que ele vai argumentar, né? Essas perguntas têm que ser feitas para eles. Sobre a mobilização dos candidatos eleitos ou da chapa eleita, em momento algum, o nosso movimento, ou essa manifestação nossa é dirigida a eles.
né? Inclusive, eu quero deixar bem claro uma coisa em relação à Lei Aldir Blanc, abrindo um parênteses aqui, que hoje eu vi nas redes sociais circulando de que essa nossa mobilização pode atrapalhar a chegada desse recurso para São Roque. Isso é infundado, né? Isso a lei, o dinheiro da lei vai vir, né? Todos os municípios do Brasil vão vir desde que haja boa vontade do poder público, né? Se o Conselho e o Fundo estiverem desarticulados, incapacitados de receber esse recurso, a Prefeitura pode se cadastrar numa plataforma chamada Mais Brasil, né? Para poder receber esse recurso. Então, é um pouco mais burocrático, mas o poder público tem uma equipe que é bem paga para fazer esse tipo de serviço, né? Então, não se preocupem, os artistas que estão preocupados, né, com esse movimento atrapalhar a chegada da lei. Isso eu faço parte, assim como o Mário faz parte de vários fóruns e grupos regionais que debatem esse aspecto, eu também faço parte do Fórum Regional da Região Metropolitana de Sorocaba. Então, aliás, assim, né? Aliás, quem atrapalhou foi a Prefeitura de conduzir dessa maneira, né? Quem mais atrapalhou. E a questão da mobilização, Wander, é importante dizer que os grupos são éticos, né? Os grupos têm uma questão moral e ética aí que eu acho que é bom falar para você. Essa carta de repúdio, ela tem um número de integrantes muito próximo do que o poder de mobilização desses grupos. Ninguém ficou pegando gente na rua, ninguém ficou pegando pessoas ditando nome para alguém votar, ninguém ficou ali. Todo mundo que votou, desse grupo que foi mobilizado, votou porque tem uma relação com as pautas ou com os grupos e tem uma relação com a cultura. Então, esse poder de mobilização, ele acaba sendo real. É um poder real de mobilização que está batendo aí nessa eleição, dentro do tempo que foi estabelecido, cerca de 60, 70 pessoas. E a carta de repúdio é assinada por 50, ou seja, não fizemos uma carta também saindo aí, ir na feira, né? Vamos na feira comprar banana, laranja e pedir assinatura. Então, acho que é bom, importante que nós estamos sendo éticos aqui e conseguimos, vamos seguir assim. Ok, deixa eu colocar a pergunta aqui da Simone Júdica. Simone, como você esperou bastante na linha aí, você já estava entrando até com recurso e tal, então você pode fazer mais 2, 3 perguntas aí, fique à vontade. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, Wander. Boa tarde aos nossos integrantes da equipe, boa tarde aos nossos entrevistados de hoje. Wander, eu estou ouvindo um eco aqui no meu retorno. Já vamos resolver isso daí, realmente é a nossa retaguarda aqui que dá um eco. Nós vamos tirar esse eco, agora você vai poder fazer a pergunta aqui, só que você vai, vamos lá, deixa eu ouvir a voz, agora sim você vai fazer a pergunta aqui, vamos lá, Simone. Certo, boa tarde, Mário, boa tarde, Vinícius. Eu vou primeiro fazer uma premissa e a partir dela vou fazer a pergunta. Opa. Se não houvesse interesse na eleição de determinada pessoa ou de determinado grupo, não haveria necessidade de uma suposta manipulação nessas eleições. Então a pergunta vem agora. Havendo essa manipulação, por que vocês teriam sido preteridos e outros eleitos privilegiados? Vamos lá, pergunta para o Mário Barroso. Vamos lá. Você ouviu, Mário? Ouvi, sim. Não, na verdade, quem está colocando é o seguinte, existe uma eleição que está gravada. Está gravada. E essa eleição mostra que todos os cargos em comissão, todas as pessoas da prefeitura votaram da mesma maneira, nos mesmos nomes. É isso que a gente está colocando aqui. A gente está questionando, o Vinícius já falou, até porque nós somos preteridos. Como o Vinícius refrisou aqui, nós estamos eleitos. Preteridos talvez estejam 2 pessoas aí que estão fora. Então, assim, nós estamos questionando o processo eleitoral. Nós estamos questionando como a prefeitura conduziu o processo e por que ela fez essa interferência. Que tudo mostra, as evidências mostram que ela buscou uma interferência, fazendo uma mobilização de funcionários públicos no meio de uma pandemia, inclusive, né? Acho que até a diretora de saúde estava inscrita para votar, o prefeito, né? Que preocupação é essa com essa cultura? Eu te volto essa pergunta, Simone. Que preocupação tanto tinha a prefeitura com essas pessoas que elas queriam eleger, nesses mesmos nomes? Aí eu não sei dizer para você, né? Nesse caso. Quer falar, responder, Vinícius? Deixa o Vinícius falar também. Eu só acho que essa pergunta também tem que ser feita, espero que o diretor de cultura venha logo, você tem que perguntar para ele, porque foi ele quem escolheu os votos dele, e os votos dele são iguaizinhos, evidentemente iguais, inclusive a lista, a ordem que ele usou para votar, ao de outras pessoas. Inclusive no vídeo, eu vou falar de novo do vídeo que estava circulando nas redes sociais, ainda está circulando nas redes sociais, que aparece um áudio dele orientando o voto e a imagem da chapa e dos candidatos em qual ele votou. Então, eu estou muito ansioso para saber o que tem a dizer o diretor da divisão de cultura e eu também concordo com o Mário, eu não vejo
que a gente foi preterido ou não, não é quem foi eleito ou não a nosso direcionamento. É porque esse tipo de interferência do poder público numa eleição da sociedade civil, que chega ao ponto do diretor que está conduzindo a mesa do processo eleitoral enviar mensagens induzindo o voto em determinada chapa, em determinados candidatos. Inclusive, como eu disse, muitos candidatos, votei em 2 candidatos que foram eleitos ao Conselho que também foram votados por pessoas que não são ligadas ao nosso grupo, sabe? Em momento algum a gente quis articular ou atacar os candidatos que foram eleitos. A gente acredita na competência e capacidade de cada um deles. Só que o processo, para ser legítimo e para que a eleição seja legítima, ele tem que ser transparente e seguir os regulamentos. Ok, deixa com mais uma pergunta aqui da Simone Júdica. Simone, você ouviu a resposta aí? Tem mais uma pergunta? Certo, eu ouvi, Vinícius e Mário, e eu entendo a postura de vocês desde o início, que vocês não se sentem preteridos, mas a minha pergunta foi no sentido de que, da parte deles, haveria essa intenção de privilegiar uns e deixar de lado outros. Então, a minha pergunta foi nesse sentido. E, claro, se o Emir ou outra pessoa por parte da prefeitura vier ao programa, certamente nós vamos questionar também, porque o nosso objetivo é, como nós conversamos várias vezes, o Wander e eu, muitas vezes nós fazemos as perguntas não por uma necessidade nossa de saber, mas querendo trazer isso ao público para que os nossos ouvintes, os leitores, os internautas, enfim, que acompanham, possam entender todo o processo e também, para quem é entrevistado, poder ter a oportunidade de esclarecer o máximo de questões que vêm à tona. É isso aí. Simone, eu concordo plenamente com o que você falou. Inclusive, aqui, tanto o Mário e o Wander, nós temos a mesma formação, né? Formamos a Universidade de Comunicação e Jornalismo, né? Então, assim, a gente entende que a pergunta tem que ser feita, só que tem perguntas que a gente não pode responder porque a gente não sabe o porquê dessa necessidade do poder público interferir num processo da sociedade civil. Então, fica complicado para a gente responder porque a gente não sabe qual que é o motivo. Até como eu disse, a decepção é tão grande porque anterior ao processo a gente procurou e na primeira conversa parecia que havia um consenso de um procedimento a ser seguido que acabou não sendo seguido. E na última eleição, Simone, ficou um pouco claro para a gente, quem estava ali presente, de que já teve um movimento da prefeitura nesse sentido, de escolher ali um grupo que ela queria apoiar, enfim. Então, a gente tem um histórico aí, né, que apresenta para a gente esse modelo de atuação no Conselho de Cultura. Deixa eu passar para mais uma pergunta aqui da Simone Júdica. Vamos lá, Simone. Eu fiquei, a hora que ele falou assim, né? O Vinícius pegou e falou assim, eu, o Mário, o Wander, a gente é da mesma turma e tal. Eu fiquei contente, e fiquei contente também com o final, mas quando ele falou, poxa, ele tá me considerando como cantor, eu acho, né? Como música. Aí eu falei, meu, que desafio tanto. Ele falou, mas a gente faz parte como jornalista, né? Mas eu achei que vocês estavam me colocando como cantor. Colocando como... Fiquei contente, pô, eu tô colocando aí na parte musical, mas com muito orgulho da parte do jornalismo, mas achei que tinha entrado pro ramo de ser cantor, mesmo desafinando do jeito que eu desafino, viu, Simone? Faz a pergunta. Wander, mas falando em meio a músicos aqui, eu não posso deixar de falar que no peito dos desafinados também bate o coração, então se alegre por isso. É verdade, já falava o nosso João Gilberto, né? João Gilberto. Wander, então minha próxima pergunta para o Vinícius ou para o Mário. Considerando que possa ter havido essa manipulação, é possível dizer que a classe artística de São Roque foi subestimada? Ou seja, que talvez acontecesse tudo isso, mas que a classe artística não teria a força, a união, o apoio técnico que está tendo para questionar todo esse processo? Vamos ouvir. Vamos lá, Mário. Quem vai começar primeiro? Vamos lá, Mário. Vai lá, Mário. Eu acho muito importante essas perguntas, né? O que a gente coloca, o que eu trago aqui também como provocação é isso. A gente não pode culpabilizar a vítima, né? Então, assim, a gente nesse processo, não tem ninguém mais vítima nesse processo do que os artistas, né? Então, nós aqui em São Roque, enquanto classe artística, estamos aprendendo a nos organizar. Inclusive, a gente foi protagonista muitas vezes desse processo, porque, como a gente disse, né, em São Roque, quem cria o Conselho Municipal de Cultura por pressão é a sociedade civil. Quem cria o Plano Municipal de Cultura por pressão é a sociedade civil. Quem cria o Fundo Municipal de Cultura por pressão é a sociedade civil. Se esses artistas, se esse movimento não demonstraram força de criar um conselho deliberativo, normativo, orientador e fiscalizador, um processo ali pregresso, eu acho que já está provada essa força e essa coerência.
Em relação ao que o Wander também perguntou, será que num processo outro esse pessoal ia se organizar? Acredito que sim, acredito que talvez levasse um pouco mais de tempo, mas assim, a gente sabe também que a pandemia, por algumas questões, por exemplo, o Vinícius tinha uma agenda de artista que não permitia tanto ele ter espaço de mobilização, porque o cara tá ali trabalhando, tocando, rodando, viajando, e aí você tem uma pandemia que tem uma parada no setor das ações artísticas e que cria uma possibilidade também de mobilização dos grupos. Então a gente tem que avaliar isso também, né, que parece que os artistas estão sendo só utilitaristas, se unindo por causa da verba. Então também porque é uma questão de sobrevivência. O Vinícius está colocando aí, muito bem colocado, um cara que vive exclusivamente da música e sabe muito bem o quanto ele está tendo aí que se reinventar para sobreviver. Então, os artistas, sim, eles têm essa preocupação, mas acredito que a pandemia, ela permitiu, com o cancelamento das agendas, com o cancelamento, né, dos trabalhos de grande parte desses grupos, que surgissem também espaços de mobilização. Eu já vou passar para a pergunta da Simão, mas é uma questão. Por exemplo, o Mário é um artista, o Vinícius é artista, tal, e a gente tem aí outros integrantes que estão aí como suplente ou como conselheiro ou na chapa. Por exemplo, se você, Vinícius, e você, Mário, vocês como suplente, vocês poderão receber algum tipo de auxílio nesse projeto, ou quem faz parte do fórum, ou quem faz parte do conselho, não pode ter participação nessa verba? Como é que funciona isso? Vinícius, por exemplo, você, como suplente aí, você pode participar desse programa para receber algum recurso? Pela lei que rege o Fundo Municipal de Cultura de São Roque, não. Né? Como conselheiro, não. Nem o auxílio emergencial, embora eu já receba o auxílio do governo federal, né? Foi aprovado o meu auxílio depois de muita luta. Então, por isso que eu estou falando com vocês aqui, a internet foi paga recentemente, entendeu? Mas não posso, mas como eu disse, Wander, eu tenho 15 anos de política, desde que me formei no movimento estudantil, sempre na área da cultura, né? Dentro do movimento estudantil, militando dentro da área da cultura, fui dirigente cultural em Alumínio, sou artista e vivo somente disso. Eu achei que eu poderia contribuir, né? E para esse debate, para a qualificação do debate aqui em São Roque, por isso eu me coloquei como candidato. Como eu já recebo o auxílio emergencial do governo federal, automaticamente pela Lei Aldir Blanc eu não poderia receber o auxílio federal municipal, né? Então, o auxílio emergencial municipal. Então, eu me dispus a me colocar como candidato do Conselho para qualificar o debate. Deixa eu só falar complementando. Fala, Mário. Complementando, a lei do fundo não permite. Então, assim, no fundo está colocado o quê? Quem gerencia o fundo é o Conselho Municipal de Cultura. E a lei preconiza que é o seguinte: quem é membro do Conselho, que vai participar desses processos, não pode participar dos editais. Então, se houvesse os editais agora, nós ali, atuantes no Conselho, inclusive, Wander, é legal colocar que esse, para a gente, é um erro histórico. Foi um compromisso ético e moral que a gente assumiu ali, mas ao mesmo tempo é um erro histórico, porque numa cidade pequena igual São Roque, que você não tem uma classe artística tão expressiva, que você não tem um volume de gente tão interessada na política pública, muita gente se afastou do conselho, da possibilidade de ser candidato, justamente porque não pode participar de edital. Essa é uma questão que a gente já vem colocando, até no começo de reação com a prefeitura, a gente falou, poxa, tem que alterar a lei do fundo para tirar isso. O pessoal que está no conselho pode não participar do processo do edital, e aí pode concorrer, né? Então, em cima disso, já vou passar para vocês, Simone. Por exemplo, o dos conselheiros eleitos, eu pessoalmente, olha, posso já ter conversado, mas eu não me recordo, eu não conheço. Desculpa, James, se a gente já conversou em algum momento, mas, assim, o James, o Ailton Pereira, com certeza a gente já deve ter visto, cumprimentado, mas não conheço, assim, né? A Fernanda Leite Ferreira, a Cristiane Fraga Pinto, que eu acho que deve ser, sei que ela é neta do meu amigo espanhol lá, mas eu não sei se ela é filha do Carlos ou do Toninho. Até depois ela pode dizer para mim, eu acredito que ela seja filha do Carlos ou do Toninho, então um abraço aí a Cristiane Fraga, mas eu conheço aqui o Carlos Leme, nosso amigo que faz parte do conjunto de Choro, Seresta e Serenata, e ele é cantor, participa lá do grupo. Por exemplo, não estou dizendo que o grupo de Choro, Seresta e Serenata vai entrar no projeto, vai reivindicar uma participação. Mas tendo aqui o Carlos Leme como conselheiro, isso impede que o grupo de Choro, Seresta e Serenata receba, participe desse programa, mesmo que ele seja lá o cantor do grupo, mas que não faça parte, sei lá, se tem uma diretoria lá no grupo. A presença do Carlos Leme aqui, por exemplo, impede que o grupo de Choro, Seresta e Serenata participe desse projeto e receba algum recurso, ou Mário?
Não, o que impede é ele participar, ele tem que escolher, né? Hoje, como está colocado ali do conselho, então assim, o Carlos Leme faz parte lá do grupo de Seresta. Aliás, se sair, se a gente conseguir sair, tomara que o grupo de Choro Seresta ganhe, porque é um grupo que tem um valor, acho que, cultural imenso para a cidade. R$600 mil dá para atender muita gente. Acho que praticamente todos os coletivos aqui da cidade, que a gente conhece, desconhece, nem sabe que existe, poderia ser privilegiado. Nesse caso, Wander, o Carlos teria que se afastar do grupo. Ele não pode ser, como está a lei hoje, né? Ele não poderia participar do projeto, porque senão ele estaria sendo beneficiado indiretamente. Então, mas o grupo, enquanto pessoa jurídica ou física, que seja uma pessoa que se apresentar ali, pode ser beneficiado. Mas eticamente, moralmente, obviamente, lá como diz no edital, que no fundo, que quem é membro do conselho não pode participar do edital, ele teria que ser retirado do grupo ou do conselho. Seria uma opção dele que ele teria que fazer. É como a gente fala na Câmara Municipal, se tem um projeto lá em que o vereador é parte interessada, ele não pode participar da votação. Por exemplo, Carlos Leme, até desculpa estar pegando você aqui, mas como exemplo, você é um cara conhecido aí, e não é para prejudicar ninguém. Mas, por exemplo, na hora que a gente vai votar quem vai receber os projetos, aí o Carlos Leme fala assim, olha, como eu participo, sou uma parte interessada, eu quero ficar fora dessa reunião, assume o meu suplente, o suplente que vai votar. Aí pode, como diria o Galvão Parnaldo, pode isso, Mário Barroso? Pode, ele teria que se licenciar do conselho, né? Assim como, por exemplo, se alguém tem um cargo no Conselho de Cultura e quer sair como vereador, a gente já teve isso numa questão. Tinha uma pessoa que tinha interesse em sair como candidato a vereador, ele se licenciou, ele pediu afastamento do conselho e apresentou sua candidatura como vereador, justamente para evitar esse tipo de questão. A lei tem todos esses detalhes aí. Simone Júdica, pode fazer mais uma pergunta, Simone? Pode ser mais uma, Simone? Pode ser mais uma, sim, Wander. É natural que todos os processos de eleições, sejam de conselhos ou mesmo das eleições que se veem, né, municipais, estaduais e até a eleição de nível nacional, é natural que esses processos vão se aperfeiçoando com o tempo. Porque somente na hora da vida real que surgem situações que o legislador não previu. Então, dentro de toda essa situação que está havendo nessas eleições de agora, do Conselho e do Fórum, isso tudo, principalmente se for levado ao Ministério Público, como vocês já aventaram essa possibilidade, e aí certamente vai haver um pronunciamento oficial a respeito de todos esses editais, de toda essa legislação. Será que tudo isso não vai servir como um pontapé inicial para que haja as mudanças em toda essa legislação de processo de escolha de conselho e de fórum no município de São Roque? Simone, eu acho que a sua colocação é perfeita. A gente, como a gente disse, até o Wander colocou aqui, mas vocês não viram isso, vocês aprovaram isso, vocês aceitaram isso. Como você disse, a hora que a coisa vai para a rua, a hora que a coisa começa a acontecer, a gente começa também a questionar e ver uma série de questões. Então, assim, esse processo certamente vai ser catalisador de algumas mudanças aí que a gente quer que seja estipulada, tanto no regimento do fórum, no regimento do conselho. Por exemplo, amigos nossos de outros conselhos já colocaram, gente, vocês têm que colocar que a pessoa tem que ter uma frequência mínima no fórum permanente para que ela possa votar. Você tem que colocar que essa pessoa seja alguém ligado ao campo da arte e da cultura para que ela possa eleger um representante. Não é qualquer pessoa. Então, assim, tem algumas questões que certamente vão ajudar a gente a aperfeiçoar o processo. E essa sua colocação é absolutamente perfeita, irretocável. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, acho que a fala do Mário contempla. E porque tem uma coisa, né? A eleição do conselho aqui, do fórum aqui em São Roque, depois a indicação dos conselheiros, ela tem uma característica municipal. É diferente, por exemplo, se vem uma eleição para vereador, para prefeito, está valendo para todo o Brasil e tal. Então, a lei permite isso, que cada município tenha, vamos dizer, a sua forma de disputa, né, isso, Mário? Por isso que às vezes pode ficar um pouco confuso, mas é uma determinação que cabe ao município, não tem um padrão. Criou o conselho, está aqui o padrão da eleição, um padrão nacional. Cada município pode ter as suas características, né, Mário? Sim, o que a gente conseguiu, o que a gente, na verdade, seguiu aqui em São Roque foram cartilhas do Ministério da Cultura. Integrantes do Ministério da Cultura tiveram aqui com a gente já trouxe em São Roque o secretário da Identidade e Diversidade Cultural, já vieram aqui pessoas ligadas diretamente ao escritório do Ministério da Cultura em São Paulo. Então a gente sempre tentou, né, se basear em algumas cartilhas do Ministério da Cultura para isso, para que a gente também não seja uma jabuticaba, que é uma coisa diferente de tudo.
Então a gente tentou estar muito próximo do que seria o ideal pelos movimentos culturais do país. Ok. Simone, se tem mais uma pergunta ou a sua colocação final aí? Eu vou deixar uma pergunta, mas já encerrando a minha participação também, pelo adiantado da hora e pelos nossos outros convidados. Mas se o Mário puder só rapidinho explicar o que é essa expressão coletivos, porque o pessoal da cultura usa muito essa expressão e às vezes as pessoas não entendem bem, mas o que é coletivos? Então, só isso para fechar, por favor. Mas fique na linha, Simone, que eu tenho só uma última colocação. Por que se usa coletivos? Que antes a gente falava grupo de música, grupo de teatro. O que essa expressão aí, coletivos, ô Mário? Não é o ônibus, Olha, né? É quase, né? Mas assim, o que acontece, né? A gente tem uma questão que a gente tem no nosso país, as pessoas jurídicas. A gente tem as pessoas físicas, né? E os coletivos, quando a gente coloca aqui, são pessoas que normalmente têm objetivos e interesses em comum. São pessoas que partilham de pautas transversais. Você vai ter coletivos aí, de repente um coletivo de grupo de teatro, né? Que são só pessoas ligadas ao grupo do teatro, um coletivo da área da dança, um coletivo da área da música, que são todos os profissionais ali que se unem na área da música. Então o coletivo tem essa característica de ser uma união de pessoas físicas em torno de uma proposta. Nesse caso do campo da cultura, esses coletivos que a gente coloca aqui são coletivos de arte. É um coletivo por quê? Você tem representantes aqui nesse movimento das artes cênicas, você tem representantes da música, do audiovisual, da literatura, né? Tem o pessoal aí dos movimentos. O Quilombo do Carmo não assinou, mas depois veio falar, poxa, a gente é super solidário a vocês. O pessoal da feira Traga e Troque, do artesanato também. Ou seja, então o que é os coletivos que a gente coloca? É um movimento de muitos grupos e pessoas, nesse caso, que partilham de uma pauta transversal, de uma pauta comum. Opa, pegou esse, mano? Agora, o que é coletivos? Explicado, Mário, obrigada. Então eu me despeço. Pera, Simone, antes de você se despedir, só quero dar uma manchete aqui, que você falou muito desse caso e fez um acompanhamento brilhante lá no nosso site, do qual sempre eu estou agradecendo, mas a gente teve uma informação com relação ao Hospital São Francisco e à Prefeitura de São Roque, uma informação que chegou pouco antes de a gente entrar no ar, que hoje a gente está com essa pauta da cultura, mas temos uma informação com relação ao Hospital São Francisco e à Prefeitura. Você fala aí, o que é que eu falei aqui? Wander, para ser sincera, eu tive um imprevisto hoje, conforme eu falei para você, eu não consegui acompanhar nada, então eu vou deixar para você falar, porque eu não tenho a notícia ainda. Então deixa eu passar aqui a informação que a gente recebeu um pouco antes de seguir aqui para o programa. Cadê o site vanderluiz.com.br aqui? É que eu ponho tanta coisa aqui. Tá aqui. Eu quero dizer o seguinte, que a Prefeitura de São Roque, é que eu queria pegar a nota aqui, mas eu vou por aqui, peraí. Tá lá no site, no vanderluiz.com.br. A Prefeitura de São Roque devolveu 5 respiradores ao Hospital São Francisco. Então a Prefeitura de São Roque, nesse dia 22, popular hoje, entregou 5 respiradores e equipamentos de UTI requisitados ao Hospital São Francisco. Na última semana, informação que o Departamento Jurídico acionou o representante do Hospital São Francisco para tratar do processo de devolução. A decisão de devolver, segundo a Prefeitura, ocorre porque a Prefeitura adquiriu equipamentos e montou 10 leitos de UTI na área especial para atendimento do casos de Covid-19. Então, portanto, a Prefeitura de São Roque devolve os respiradores ao Hospital São Francisco, dizendo que o hospital também vai ser ressarcido, vai ter todo o valor. É essa informação que a gente tem, Simone. Agora vamos ver se por parte do Hospital São Francisco está tudo ok. E eu pergunto para você, Simone, e a disputa judicial? Como é que será que vai ficar a partir de agora com a devolução dos respiradores? Então, Wander, essa disputa que nós até brincamos várias vezes aqui chamando de novela... Eu espero que termine tudo e resolva, é sempre isso daí. A pessoa em São Roque chegou lá até o Supremo Tribunal Federal com uma decisão do ministro Dias Toffoli. Com isso, uma parte da questão fica solucionada. E importante ressaltar também que bom que a Prefeitura conseguiu fazer essa devolução agora, porque já tem também os seus próprios leitos instalados e com isso quem ganha é a cidade, porque nesse momento o próprio Hospital São Francisco poderá também instalar os seus leitos, a Prefeitura, por meio da Santa Casa, também tem os seus, e se a população precisar, estará bem assistida, então, em relação a isso. Mas o processo continua, porque ainda existem recursos pendentes e
o que se discutia era a retirada dos equipamentos lá na época, no dia 28 de março, né, se eu não estou enganada. Isso, acho que março. O que se discute é essa retirada, se essa retirada foi legítima ou não. Então, a devolução, ela em algum momento deveria acontecer, até porque a prefeitura, em momento algum, como o próprio prefeito Cláudio Góes enfatizou várias vezes, que os equipamentos seriam devolvidos, ele só não sabia dizer quando. Então, chegou o dia da devolução, mas o processo continua para que haja uma palavra final da justiça para ver quem tinha razão nessa história. A prefeitura que determinou a retirada dos equipamentos ou o Hospital São Francisco que não queria que eles fossem retirados. A última informação que nós trouxemos é que o Hospital São Francisco recorreu da decisão do juiz aqui de São Roque. Então, mesmo havendo toda essa questão de maneira fática, podemos dizer assim, solucionado, o processo ele segue porque ele tem um rito formal que precisa ser cumprido. Então, o processo ainda não termina com isso. E agora, certamente, vai começar também uma negociação em relação aos valores, porque essa requisição administrativa, ela implica no pagamento pela utilização dos equipamentos, enfim, dos insumos, de tudo que foi retirado. Então, haverá ainda mais esse capítulo que diz respeito à decisão do valor que vai ser pago pela utilização de tudo isso. Legal, importante, Simone, a gente espera que a gente chegue realmente a uma solução e depois a gente vai buscar junto à Prefeitura, junto ao Hospital São Francisco, mais detalhes de como foi esse acerto, que está sendo feita a devolução, como é que vai ser esse ressarcimento, esse pagamento. A gente espera que a gente possa ter a solução. Obrigado, Simone, pela participação, até amanhã. Eu que agradeço, obrigada ao Mário, ao Vinícius pela participação e também quero parabenizá-los por esse ímpeto em defender a cultura de São Roque. Quantas vezes nós temos dito aqui que lamentamos a maneira como São Roque, com toda a história que tem, com todo o potencial que tem na área da cultura, viver a cultura de maneira assim tão medíocre, né? E nós estamos falando de agora, é algo que já vem de décadas. Então, que bom que há pessoas que estão lutando para que a cultura tenha o seu devido valor na cidade e os artistas também. Um abraço aos nossos convidados, aos nossos ouvintes e a você também, Wander. Obrigado, Simone. Eu acho que isso é importante, é isso que a gente quer. A gente está falando aqui da cultura, como tem hora que a gente está falando do esporte, para a gente ter esse espaço. Mário Barroso está ainda aí, né? Que a gente tinha essa informação dos respiradores, que foi outro assunto que também ganhou repercussão aí, né, Mário? Mário, deixa eu perguntar, eu falei aqui, até o Edson da Isa mandou uma mensagem, que quando eu passei a chapa que foi eleita, eu falei que cada um participa, então o presidente, o Rubens Creu Filho, aliás, Rubens, está aberto espaço aqui para você, que é administrador do ateliê, lá do Cerâmica, do filho dele, o Paulo Creu. Paulo, tenho saudade de você para dar um abração em você, cara. Dona Maria Inês, o Vicente, que é o Matheus Lima de Albuquerque, que mora lá em Mailasque, um produtor cultural, o Valdemar, que é da Escola de Samba, o Felipe, que também participa aqui da dança, o Matheus Altair Misael do Carmo, que é músico, e o Cássio Panela Adaime, que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Eu citei aqui, Edson, essa participação cultural, e quando eu falei as outras chapas aqui, eu não falei a função de cada um, porque eu justamente peguei, Edson, do site da Brasital, e lá na apresentação das chapas, posso até ter me enganado, mas era a que tinha apresentação. Então, por exemplo, a gente sabe também que da Juventude Entre Nós, o Wesley Furquim, que já veio aqui, a gente sabe que é ligado ao teatro, o Paulo Nogerini, que tá entrando aí, o menino sempre ativo também, a Alana Carolina Oliveira Isidoro, a Anaísa Cristina Galzin, a Maria de Fátima Paiva de Miranda e a letra dizer uma coisa para você, Diene, Ingrid, então, que todos participam da cultura também. Como também um abraço aqui a todos da outra chapa Cultura para Todos, que tem o Vitor Aquino Gomes Correia, Edna Ramos de Araújo Rossi, Margarete Ferreira Chaves de Souza, Sérgio Stefan Barci, Luiz Felipe de Santos Charlot e a Ana Cristina. Viu? Quando vocês fizerem um edital aí, para melhorar a cultura, faz um edital para caligrafia, viu, Mário Barroso? Que eu tô precisando. Se não vai ter um edital de caligrafia também é cultura, Mário Barroso, que eu tô precisando. Sim, com certeza. Mas curiosa essa informação, é mais uma informação curiosa pra gente. Obrigado. Tá, então é isso aí. Alan, tem uma pergunta que a gente vai caminhar para o final do... Mas nenhuma perguntinha? Então tá. Então deixa eu fazer o seguinte, olha, são várias colocações, eu quero agradecer a todos que participaram e esse é o nosso objetivo da gente falar, da gente tá falando aqui da cultura, é importante, quando a gente fala do esporte, como a gente falou semana passada desse projeto de isenção de incentivos fiscais e financeiros, eu acho que é muito importante a gente tá discutindo
mundo está falando da cidade. Então, acho que isso é muito importante. O espaço está aberto a todos, não é nossa intenção de ficar... vamos colocar aí o pessoal que está reclamando com o pessoal da prefeitura, vamos ver se eles vão brigar no ar. Não é esse interesse. Seria até, se houvesse essa possibilidade, deles conversarem, e são pessoas inteligentes, de alto nível, acho que a gente teria um debate importante, mas eu acho que a gente já tem muito bate-boca, muita briga nas redes sociais. Eu acho que aqui é a oportunidade que a gente tem de falar desses assuntos, tal, de dialogar, acho que é muito importante. Mário, estão várias coisas aqui. Faltou alguma coisa que você gostaria de falar, Mário Barroso? Acho que não, acho que a gente conseguiu qualificar um pouco o debate público aqui hoje, agradecer o parceiro de luta aí, Vinícius, satisfação estar com ele nessa aqui, com todos os coletivos, mandar um abraço pro pessoal que está com a gente nessa. É um movimento que você pode ter certeza que a gente não perdeu nada, a gente só está ganhando poder de mobilização, poder de escuta e poder de tentar qualificar o debate público. A gente não pode aceitar na nossa cidade esse tipo de situação. Para fechar, eu queria colocar que é isso, reforçar o que o Vinícius falou. Nós somos eleitos. Ao contrário dos demais conselhos, até de vereador, por exemplo, vamos pensar, o suplente só assume quando o outro é destituído. No Conselho de Cultura não é assim. Se a pessoa falta, ela tem que convocar o seu suplente para representar ela naquela reunião. Então, assim, nós já estamos no Conselho. Nós estamos questionando a nossa própria eleição, como o Vinícius está colocando aqui. Eu acho que é fundamental colocar isso, né? Não somos os titulares, no primeiro momento. Não sabemos também se todos que se candidataram, se a seleção não fosse anulada, poderiam assumir, porque às vezes acontece isso, a pessoa tenta se eleger, mas depois não assume. Então, assim, nós já somos eleitos do Conselho de Cultura. Enquanto suplentes, qualquer falta, qualquer ausência de um outro membro, a gente tem que ser convocado para representar. A gente não assume só quando o outro é destituído, depois de todas as faltas. Acho que isso é legal para a população saber, para mostrar também essa questão. Não, é igual um jogo de futebol. Entram lá os times, estão em campo, aí tem uma alteração, o cara tá no banco ali, já entra. Vai começar o jogo, naquele famoso exame de vestiário, teste de vestiário, né? Não tá bem, já tá o reserva. É diferente que se falou da prefeitura. Se um vereador, por qualquer motivo, não comparece à sessão, a sessão fica com um vereador ausente. Não é convocado aquele... Vou dizer uma coisa pra você. Se essa moda pega, ia ser divertido. A gente vê o primeiro suplente de cada um sentadinho ali no plenário, hein? Hoje conectado. Já imaginou, Alan? A pressão em cima ali do cara? Acho que hoje você não tá muito bem, não, hein? Parece que a sua voz não tá legal. Parece que sua camisa hoje não tá muito bonita. Quer dizer, já imaginou como é que seria ali, Vinícius, com os suplentes de vereador coladinho com os vereadores ali? Como é que ia ser a pressão, Vinícius? Pô, esse acho que seria positivo, inclusive, né, para toda a municipalidade, que daí, quem sabe, assim, o pessoal começa a comparecer mais nas sessões, né? Vinícius, isso, fica à vontade. De dar a palavra final aqui, eu queria fazer uma sugestão para você. Você falou que precisa de um edital de caligrafia, mas um edital de piadas seria bom também para você fazer um curso aí para dar uma melhorada no repertório, né? Brincadeira, mano. Eu sei, eu vou fazer um curso para aprender piadas novas. Eu quero fazer um curso de piadas. Livrinho do Ari Toledo. O livrinho do Ari Toledo. Tem um livrinho do Ari Toledo. Vou mandar um para você de presente. Eu tenho um autografado pelo Ari Toledo. Ari Toledo é bom. Ari Toledo é fantástico, cara. Pô, tem show do Ari Toledo que eu pego lá e fico ouvindo disco. E o Ari Toledo, vocês aí, ele também canta, né? Pô, tem aquelas músicas, né? Construir minha casinha lá no alto da montanha, da Rosinha, não é essa? E ele fala tudo tão bonitinho. Colei os quadrinhos na parede com durex, né? E vai tudo romântico depois. Aliás, isso é uma coisa legal, né, Vinícius? O humor na música, né? O Ari Toledo, Juca Chaves, né? São os pioneiros nisso, né, o Vinícius? Não, eu acho demais. Acho que o humor, quando ele respeita... Principalmente hoje, onde o debate público está cada vez mais amplo e cada vez mais representativo, acho que o humor, quando ele respeita e não ofende nenhum segmento cultural, nenhum segmento social, eu acho que ele é válido pra caramba. Né? E deixa eu fechar aqui, só para fechar, é o seguinte, o presidente já está no meu pescoço aqui, todo esse questionamento, vocês entrando, apresentando um pedido, protocolando com o prefeito Cláudio Góes, com a Câmara, que em 5 dias o prefeito se manifeste, estão pedindo para que a eleição seja anulada. E o dinheiro que está lá? Vocês falaram, é bom repetir. Repita aí, Vinícius. Não corre o risco de perder.
Eu queria deixar duas coisas, reforçar duas coisas aqui. Primeiramente, reforçando o nosso movimento, em momento algum coloque em dúvida a capacidade ou questiona a candidatura de cada um dos que foram eleitos, inclusive da chapa que foi eleita, né? A gente, em momento algum, está fazendo como o Mário disse, somente fomos eleitos. Nós estamos questionando o processo como um todo, né? A interferência do poder público, a suposta interferência do poder público numa eleição que é da sociedade civil. E isso a gente considera gravíssimo. Então, duas coisas que era bom frisar. Em momento, porque senão nas redes sociais o assunto ganha um corpo que é um pouco distópico da realidade, né? Em momento algum, o questionamento são aos candidatos eleitos ou a capacidade deles, e sim a interferência do poder público nesse processo, né? E quanto à Lei Aldir Blanc, ela está garantida para todos os municípios, né? Independente, supondo que o Conselho, que esse imbróglio do Conselho se estenda por mais um tempo e não haja como o Conselho ser eleito a tempo de distribuir e aplicar esses recursos, depende do poder público municipal fazer um cadastro junto à plataforma Mais Brasil, que vai receber esse recurso do mesmo jeito. A partir daí monta-se uma comissão do poder público com grande participação da sociedade civil para fazer a gerência da aplicação desses recursos. Então, em momento algum, o nosso movimento, né, a gente está só exigindo o que é legal, né, o que é direito nosso, questionar um processo que a gente acredita que houve interferência irregular, né? Eu não acho também que a prefeitura deva demorar para responder, porque é muito simples responder. Houve o nosso pedido de nulidade. Se houve interferência, anula. Convoca a nova eleição com uma nova equipe a conduzir internamente esse processo. Se não houve interferência, é só explicar para a gente onde não houve essa interferência, e daí fica claro, entendeu? Acho que não tem por que demorar o processo, é muito simples o que a gente está questionando, mas então porque fique seguro, né, que a comunidade artística de São Roque, que os trabalhadores do setor cultural fiquem seguros. Nós estamos do mesmo lado, lutando pela mesma coisa, né, que é a melhor aplicação e da forma mais democrática possível, né, dos recursos da Lei Aldir Blanc aqui em São Roque. Em momento algum, esse processo vai atrapalhar o recebimento dos recursos no município, e em momento algum a gente está questionando a capacidade ou a honra dos que foram eleitos, entendeu? Tanto como chapa de fórum, como membros conselheiros, entendeu? Estamos do mesmo lado, só não estamos legitimando um processo que apresentou diversas irregularidades. Legal. E antes de eu pegar o boa tarde de vocês, deixa eu colocar aqui uns slides rapidinho, acompanha aí, deixa eu falar aqui, por falar em cultura, né, que a gente está falando bastante, tem um evento que a Confac está organizando, por favor, mostra aí, Guilherme, para você que é músico, as inscrições estão chegando, isso é muito importante. A primeira mostra Confaca, não é que o cara vai com faca armado lá, não, é Confaca, que é a confraria, como é que é, Vinícius? É confraria, traduz para mim a sigla aí, confraria... Confraria dos Autores de Canção, de São Roque e região, né? É isso aí. Primeira mostra, vem aí a primeira mostra Confaca Online, na resistência pela música autoral e independente. Inscrições até o dia 30 de julho, as lives serão nos dias 14, 15 e 22 de agosto, uma organização lá da Casa Manjericão, que tem o apoio aqui, mostra os apoiadores que são extremamente importantes, porque sem propaganda o negócio não vai. Patrocinadores estão lá, e também tem o apoio cultural, ali da Isa, Giro Mix, Jornal Democrata e do site Vander Luiz. Obrigado. Tem que ter propaganda, se não vai nesse momento, ó, o nosso momento aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra pra mim. Esse momento Milton Neves, tá vendo? Olha lá, momento Milton Neves. Agora é o troféu que a gente ganhou aqui. O Milton falou, capricha nos merchants que eu mando pra você o troféu. E ele patrocinou até o troféu. Fala pra ele mandar uns Rafarilo também, Rafarilo. Vai mandar pra gente o Rafarilo. E eu vou fazer o programa em pé pra mostrar o Rafarilo. Rafarilo, que é a sociedade dos irmãos Rafael e Murilo. Obrigado, ganhei o troféu Merchan Milton Neves, obrigado Milton. E agora é o seguinte, bota outro slide aí da FATEC que o povo tem que estudar. E para estudar legal na FATEC São Roque, processo seletivo foi prorrogado, viu? Inscrições terminariam ontem, mas foram prorrogadas até o dia 24 de julho. Vestibular segundo semestre, ensino superior gratuito de qualidade, no antigo prédio do Bernardino de Campos, em São Roque. Gestão comercial, gestão de turismo, sistemas para internet, vestibulares FATEC, vai ser tudo online. 30 vagas por curso noturno. Vai lá na FATEC, meu amigo Clóvis, inscreva-se na FATEC. E quem tá mandando a mensagem para mim, meu amigo Will Gonçalves, que o Will mandou aí, o Will mandou uma foto aqui também. O que o Will tá aprontando? Deve ser coisa boa. Projeto Música para São Roque. Ih, cara, mas não consigo ler essa letrinha, cara. O que tá escrito lá? Dizer uma coisa pra você. Aí, garoto! Projeto Música para São Roque, graças ao grande sucesso na inauguração, nosso projeto foi implantado
no próximo dia sábado, dia 25 de julho, a partir das... Foi ampliado, o zóio tá ruim. Foi dia 25... Dia 25 é sábado, a partir das 15h30, o artista Will Gonçalves estará espalhando muita música e qualidade em alguns pontos de São Roque. Se você mora nos condomínios Edifício Alexandre Dumas, opa, já anunciou com a gente aqui, por isso que está tudo vendido lá. Residencial Eldorado, Edifício Florença, ou nos arredores da Praça da Matriz, não perca essa linda manifestação cultural. Dá para subir para mostrar a foto do Will aí? O Will cabe na foto? Lógico que cabe. Dá para mostrar? Tá bom. Vai lá, mostra o Will e eu já vou liberar vocês aí. Peraí. Tá, olha lá, Will, e tem o apoio da Vila Dom Pato. Parabéns, pessoal do Dom Pato, pela iniciativa. É tanto talento que tem o nosso Will Gonçalves que precisa ir numa jardineira, não cabe num carro de passeio. É importante esse tipo de manifestação, né, Mário Barroso? E obrigado, hein, Mário? Total, eu que agradeço. Vou aproveitar aqui e fazer o jabá do Rock in the Box também, que é o Pode coletivo falar. que eu faço parte de roqueiro. Nesse domingo aqui, a gente vai fazer uma live no YouTube, no canal Médico de Primeira. A gente foi convidado aí para um grupo que vai estar atuando aí com uma live que é beneficente ao Hospital do Câncer Infantil aqui, o GAC do Vale do Ribeira. Quem quiser participar, entra lá, canal Médico de Primeira no YouTube, no dia 26, domingo, às 15 horas. Vamos estar fazendo aí várias fases do rock, tocando muita música. Quem tiver afim, aparece por lá. E obrigado, Wander, pelo espaço. Agradecer aí a honra de partilhar essa reflexão, de tentar qualificar o debate público aqui na nossa cidade. Que é sempre, independente do resultado do que aconteceu até agora, é importantíssimo a gente esclarecer essas situações. Mandar um abraço para Simone Júdica, que passou por aqui também, super respeito, super admiração. E Vinícius, parceiro de luta, tamo junto. Aos coletivos aí que estão junto com a gente, grande abraço, gente, vocês estão fazendo história nesse processo de mobilização. Então tá legal, você vê quando não é coletivo, vem jardineira também, você viu? A jardineira faz parte do coletivo, não faz, Mário? Olha lá, pode ir bom. Não sei responder. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Um abraço então, tchau. Vinícius, obrigado pela participação. Até a próxima, hein, Vinícius. Se o Edson da Isa estivesse participando aqui, ele ia falar com o seu bonezinho aí, seu vermelhinho e tal. Você tá com uma camisa bonita, hein? É boina. E uma camisa bonita, hein? Essa daí, hein? Não, hoje eu resolvi ficar elegante, o assunto era sério, né? Wander, queria agradecer muito pelo espaço, não só dessa vez, mas o espaço que você sempre abre pra gente aí. Você é uma grande referência do radialismo aqui na nossa região, né? E agradecer ao Alan, a Simone também, as participações. Eu vi que vocês expulsaram o Zé Fernando aqui, porque aqui pra gente aparece que mas a gente tentou contato com ele e ele não respondia, né? Não atendeu, não. Não atendia. A gente tava. Vocês viram aí, né? Que vocês são provas. Olha, aparece lá, hein? Duas vezes aqui tentaram contato com o Zé Fernando, que não pôde participar hoje. Você vê. Deve estar Mas um abraço a maratonando todos alguma aí série. da Rádio Geromix, ao Mário, a todo o pessoal do coletivo, desse movimento nosso aí. Acho que é importante a gente estar unido e esclarecer que, novamente, né, que não se assustem com o movimento, que o movimento é em prol de todos. Eu acho que a cultura e a arte é de todos, né? E da forma mais ampla e democrática possível. É só isso que a gente está querendo que aconteça com toda essa movimentação. Uma honra estar ao lado do Mário e de todo esse coletivo, do pessoal das companhias de teatro aí, do Edson, do Wesley, de todo o pessoal da Cia de Eros aí, nesse movimento que a gente considera legítimo, né? E que eu acho que a gente não tem nada a temer nesse momento, porque o que a gente está repleiteando é direito nosso, que é um processo de sociedade civil, conduzido pela sociedade civil, né? Mas obrigado, Wander, valeu, Alan, e valeu. Até uma próxima. Tá bom, e eu vou lançar um serviço de piadas pelo WhatsApp e você vai ser um dos primeiros a receber. Você quer que eu conte uma piada ao contrário? Lista de transmissão. Peraí, essa é curtinha. O Vinícius, quer que eu conte uma piada ao contrário? Não, fica à vontade, você que é o dono do programa, eu não tenho objeções. Então vou contar antes de eu contar uma piada ao contrário, dá risada primeiro. Boa, Wander. Vamos fazer esse edital urgente que você está precisando. Um abraço, valeu. Até amanhã com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, o nosso Guilherme, o nosso presidente Jair, tudo na coordenação aqui. O homem tá sério, cruzou ali. E só. Tá bravo. O que significa isso? Deu o horário? Ah, deu o horário. Então tá bom. Um abraço. Desculpa pelas respostas longas, hein? Só Não, as ditaduras têm respostas curtas. A democracia exige respostas longas. Obrigado. Então tá bom. Valeu. Um abraço. Tchau, pessoal. Fecha aí. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.